Fala, minha excelência! Uma ótima tarde, hein? De domingo para você que nos acompanha, você que tá aí curtindo o Domingão com a família, chega mais, porque aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão, essa é a nossa Jovem Pan, o nosso Tá na Roda. E olha, o programa de hoje promete porque nós temos Wilson Pedroso na bancada. Paulinho, obrigado pelo convite, vamos conversar bastante hoje. Eu fiquei sabendo que o Cabeça tá vindo aí, o que a gente pode esperar? Que ele só vai falar e não vai deixar ninguém falar. Muito bem. Acácio Miranda, bem-vindo, meu amigo. Paulinho, boa tarde a você, a audiência. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Tamo junto, vamos falar muito de guerra com o Acácio daqui a pouquinho. O advogado Diego Tavares já tá com a gente. Diegão, bem-vindo. Fala, Paulinho, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bora quebrar tudo. Bora. Ricardão Rose, bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Paulinho, a você. Boa tarde para a audiência. Muito bate-papo bom hoje aqui. E olha, hoje a gente tem aqui a honra de contar com a participação do professor Marcos Sintra. Seja bem-vindo, professor. Olá, microfone. É um grande prazer para mim. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Gente, vamos começar falando de guerra, porque o bicho tá pegando o Oriente Médio. Eu te trago mais informações de mais um dia de batalha. Eu já apresentei todo o nosso time aqui e uma coisa que é importante a gente destacar para vocês, que depois do impasse do sábado, com atraso na libertação dos reféns, o Hamas soltou neste domingo mais 17 pessoas e 13 israelenses e 4 estrangeiros, um russo e 3 tailandeses. Como das outras vezes, os reféns foram levados por veículos da Cruz Internacional Vermelha e, por sua vez, Israel deve soltar 39 prisioneiros palestinos. Antes, o Hamas já havia soltado outras 41 pessoas desde o início da trégua na sexta-feira. De toda forma, o governo israelense prometeu retomar os bombardeios sobre Gaza caso o Hamas descumpra o acordo de libertação dos sequestrados. A gente vai trazer para discussão aqui na roda como é que está esse momento da guerra, visto que a gente viu aí a libertação dessas dezenas aí de reféns, imagens lindas, maravilhosas que a gente pôde ver nas redes sociais, não essas que vocês estão vendo aí agora, mas principalmente do reencontro dessa turma toda com a família saindo dos seus hospitais. Vou até pedir para o Diegão tentar pegar um desses vídeos para a gente poder exibir aqui, porque é um vídeo lindo, afinal de contas hoje é domingo, a gente também precisa ver coisa boa. Acácio, me traz tua impressão desse processo, meu amigo. Paulinho, está sendo cumprido o combinado, mas em termos. Porque, verdade seja dita, a expectativa era que fossem entregues uma maior quantidade de reféns, especialmente reféns israelenses que estão em poder do Hamas, e nós percebemos, pelo menos no meu entendimento, que o Hamas está soltando esses reféns aos poucos para evitar, ou pelo menos para tardar o máximo possível o retorno dos bombardeios a Israel. Então é uma estratégia. Repito, a expectativa é que fossem soltos pelo menos 100 reféns e nós chegamos a um pouco mais de 50 no dia de hoje. Então acredito que Israel vá sim a segurar 1, 2, 3 dias a retomada dos bombardeios para que sejam feitas novas negociações e aqui é uma torcida que nós temos e que efetivamente mais reféns sejam entregues a Israel e retomem aos seus lares com muita saúde. Agora, professor Marcos Sintra, uma coisa que é importante para o Hamas nesse momento é tempo, né? E eu acho que esse acordo também gira em torno disso. Não tem dúvida alguma. Eu acho que toda a tentativa do Hamas é ganhar tempo para evitar a invasão da faixa de Gaza, que a guerra acabe os derrotando também na Cisjordânia, e com isso eles vão soltando as pessoas assim a conta-gotas. Agora, o que me chama a atenção é o tipo de tratamento que os israelenses davam aos seus prisioneiros e o tipo de tratamento que o Hamas estava dando aos seus prisioneiros. Os israelenses estão saindo ali, todos meio estropiados, cansados, doentes. Já o pessoal do Hamas, os palestinos, eles estão sendo soltos e vão direto para demonstrações de rua que mostra que são jovens realmente envolvidos num terrorismo internacional e que foram, isso é importante dizer, tratados condignamente nas prisões de Israel, coisa que a gente não vê tanto na liberação dos israelenses como está sendo feito agora. Tem uma diferença crucial nessa história que o senhor traz para a gente, né? A gente sabe onde os presos de Israel estão, né? Há uma clareza, né? Existem prisões, enfim. O que você acha, senhor? Bem-vindo.
Não, eu acho que também o Hamas está tomando tempo para se reorganizar. Porque a gente fica falando essa história de não, contra os bombardeios, é para se organizar, é para deixar o maior número de alimento, de necessidades pessoais que o povo palestino precisa entrar, mas principalmente é para se reorganizar para os próximos bombardeios de Israel. O que você acha, Ricardão? Bem-vindo. Paulo, eu acho que, primeiro, cada refém que é solto é de se celebrar, é de se comemorar, é uma vitória que aconteceu. É muito importante isso e o Hamas está tomando a estratégia de soltando doses homeopáticas, vai soltando aos poucos para ganhar tempo, seja para se reorganizar, como disse o Ilcinho, seja para ganhar esse fôlego ou para estender essa pausa de Israel por mais tempo. Espero que as conversas estejam acontecendo. A gente vê nos bastidores, nos Estados Unidos em especial, no entorno do Biden, uma possibilidade real de um cessar-fogo maior. Espero que a gente caminhe para isso, Paulinho. Todos nós queremos que se chegue a uma conclusão de paz, pelo menos temporariamente, né, nessa região do mundo. Agora, o Hamas fez uma ordem de prioridade aí nesses reféns que começou por mulheres e crianças, né? Inclusive a gente viu várias cenas aí de crianças reencontrando seus pais, enfim, cenas emocionantes, como eu mencionei para vocês. Agora, tem um cidadão russo-israelense que foi entregue a Israel pelo Hamas neste domingo e esse cidadão é o primeiro cidadão homem a ser libertado entre os reféns que foram capturados no último dia 7 de outubro. O nome dele é Roni Krivoi, de apenas 25 anos. Então temos aí hoje, neste domingo, o primeiro homem sendo libertado pelo grupo terrorista Hamas. Diegão, chega mais. Paulinho, concordo com os nossos colegas debatedores aqui. A soltura dos reféns sempre é algo a ser celebrado. Agora, tem uma premissa fundamental que a gente tem que colocar aqui. Israel está libertando, está entregando ao Hamas prisioneiros. Reféns é só de Gaza para dentro de Israel. Tá? Essa troca é uma troca desigual nesse sentido. Mas, novamente, claro, nós sabemos que Israel tem por costume fazer trocas de reféns até em números absurdos. Já teve um episódio em que trocaram 1.000 prisioneiros por um único refém, trocam prisioneiros por cadáveres, porque a cerimônia fúnebre na cultura deles é algo muito importante. Então, essa premissa tem que ser colocada. E aí, professor Marco Sintra, eu acho que se explica essas terríveis condições com que esses reféns estão chegando no território israelense. E o tempo também, e isso é algo que eu queria até saber aqui do Acácio, que é o nosso especialista em relações internacionais, porque nesse cessar-fogo, o Hezbollah parece que também, sem falar nada, aderiu. Isso acaba validando um pouco aquela tese da guerra de procuração, que realmente o Irã é o grande idealizador de todo esse conflito e financia não só o Hamas, mas também o Hezbollah? O Diego, antes de você falar, queria complementar a pergunta aqui do Diego. Se essa entrega desse refém russo é um afago ao Putin, já é nessa linha de pensamento. Putin. Exatamente. Eu ia responder ao Diego, Ricardo, exatamente nesse sentido. É muito simbólico que o primeiro refém homem entregue a Israel seja um russo, por conta de todas essas características. A gente tem uma guerra por procuração, inegavelmente. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, todas as guerras no mundo hoje são guerras por procuração. Inclusive, essa denominação, esse conceito guerra por procuração está sendo mitigado porque há quem chame de guerra indireta, porque os países acabam aderindo direta ou indiretamente aos países em conflito. No caso do Hezbollah, eu acho que é uma demonstração da atuação do Irã, Síria e indiretamente Rússia, mas também é um freio de arrumação para o Hezbollah, porque o Hezbollah foi escalando os seus ataques a Israel sem que ele estivesse preparado. Existe até quem diga que não houve um diálogo entre Hamas e Hezbollah. O Hamas fez aquilo isoladamente e o Hezbollah viu uma oportunidade lá no norte de Israel. Então eles aproveitaram o cessar-fogo para que eles fizessem um freio de arrumação interno, arrumassem as suas tropas, pensassem nas suas estratégias, e isso
também foi salutar para Israel, porque a Israel também conseguiu fazer todos os ajustes necessários aí. Inclusive, eu acho que para o Hezbollah isso é ruim, porque Israel vai intensificar o ataque ao Hezbollah por conta desse planejamento. Senhores, vou pedir para vocês olharem para a tela agora, porque eu vou pedir para o Diego Tavares colocar... Aliás, o Diegão, perdão. Diego Tavares, este daqui... Posso colocar também. Pode colocar. Vou pedir para o nosso Diegão colocar aqui na tela, para mim, uma foto de uma menina, e eu quero contar a história dela para vocês, só para vocês entenderem. Cada história nessa guerra é uma história. Cada vida é uma vida, cada significado é cada significado dessa imagem. Eu vou explicar para vocês. Essa criança de 4 anos de idade chama-se Abigail Aiden. Ela foi libertada, graças a Deus, foi liberada pelo grupo terrorista Hamas. Mas a história dela é muito pesada, muito triste, gente, porque os pais dela, infelizmente, foram assassinados no ataque de 7 de outubro. Ela tem outros 2 irmãos que sobreviveram à tragédia, mas imaginem, perdeu os pais no 7 de outubro, foi sequestrada e agora foi liberada uma menina de 4 anos de idade, uma criança de 4 anos de idade, sem pai, sem mãe. Ou seja, essa é a crueldade desse grupo terrorista Hamas, Marco Sintra. Paulinho, essa é a grande diferença que nós estamos vendo nesses 2 grupos. Eu acho que ele mencionou, o Diego mencionou aqui. Está se trocando prisioneiros por pessoas que foram sequestradas, por pessoas que foram condenadas através de um processo judicial, colocado em prisões por pessoas que são inocentes, que foram simplesmente sequestradas como crianças, pessoas idosas e já estão sendo trocadas. E isso nos remete, Paulo, a uma grande questão que para mim acho que é a mais importante de todas. Lógico que nós todos aplaudimos do ponto de vista humanitário essa troca, a liberação dessas pessoas inocentes, mas a grande dúvida: isto ajuda ou atrapalha a estratégia israelense? Isso enfraquece os israelenses e estimula o Hamas, eventualmente, a prosseguir com esses atos odiáveis, ou os desestimula? Isso é uma demonstração de força ou de fraqueza que Israel está dando agora nesse relacionamento com o Hamas? O que vocês acham? A minha impressão é que ao longo das semanas, como o Israel tinha uma força bélica muito grande e estava usando isso, fazendo estratégia para conter o Hamas, o mundo estava recuando e estava começando a ficar com dó dos palestinos. Não dos palestinos, mas vamos colocar do grupo terrorista Hamas. Porque a gente acaba numa guerra atingindo sempre os mais fracos, que são civis. Quem tá no meio da guerra, morreu um soldado, morreu, as pessoas têm menos dó, mas os civis, as pessoas têm dó. E estava atacando e atingindo crianças e mulheres. Esse recuo também é importante, na minha concepção, é importante na imagem de Israel, para ele também se reorganizar. Porque ele também, se ele não aceitasse esse acordo e as pessoas que estavam reféns do grupo terrorista, ia sobrar politicamente para Israel. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Israel melhorou muito a comunicação. De 2 semanas para cá, é outra guerra. No início, só apanhando. Você não via nenhum tipo de reação por parte de Israel. Eles começam a adotar uma estratégia mesmo de usar a internet para promover. Sabe por quê, Paulinho? Uma guerra, a gente já falou aqui, uma guerra se dá em atos de violência e também se dá com base em narrativas. E se a gente faz um paralelo, a guerra Rússia-Ucrânia, a Ucrânia, durante 1 ano e meio, manteve a narrativa de vítima. Israel não conseguiu manter essa narrativa por 10, 15 dias. Isso é muito prejudicial em termos de sociedade internacional, em termos de relações com outros países. Então, isso faz parte da estratégia de Israel, estratégia que é a seguinte: olha, nós aqui em Israel estamos querendo preservar e salvar o nosso país e a nossa população. Eles, terroristas, não têm essa preocupação. Por isso até que Israel se submete a essas trocas desproporcionais. Porque, de fato, a vida de um israelense vale mais dentro desta narrativa e dentro de uma sociedade normal como a nossa. A vida de uma pessoa vale mais que a vida de 1000 terroristas. Tanto é que Biden e o Macron recuaram, né? Nós estamos vivendo 2 guerras.
professor, no seu questionamento. Nós estamos vendo duas guerras. A guerra bélica, que Israel avançou, e Israel tem condição de acabar com essa guerra em um dia, pela potência que pelo tamanho da faixa de Gaza. Mas tem uma outra guerra, que é a guerra de narrativas, que Israel estava perdendo, e perdendo de forma muito dolorosa. E isso vem mudando, pelo que o Paulinho falou aqui, que eu concordo. Isso vem mudando de um tempo para cá. E aí isso se dá por esse avanço dessas negociações, por uma demonstração de que a preocupação realmente de Israel é eliminar os terroristas do Hamas que cometeram um ato terrorista contra Israel e não contra os palestinos que estão na faixa de Gaza. Então essa demonstração agora vem se nivelando novamente. Então eu acho que Israel, com esse ato, passa a, de certa maneira, vencer as duas guerras. Já tá a bélica, ok. É uma questão de tempo. Estamos de volta neste domingão, são 3 horas e 27 minutos. Vamos falar de Milei, porque o homem tá dando o que falar, gente. Aliás, ele não. A possível futura chanceler da Argentina está no Brasil. Diana Mondino desembarcou em Brasília neste domingo para se reunir com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A escolha da economista pelo presidente eleito vem justamente ao encontro de uma viagem tratada com o máximo de cautela e segredo para tentar aparar as arestas e melhorar a comunicação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aí a imagem do ministro Mauro Vieira cumprimentando a futura chanceler, a mulher que será responsável aí pelas relações exteriores da Argentina. E o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou também outras viagens que ele deve fazer, tanto a Israel quanto aos Estados Unidos, antes da posse que está marcada para o dia 10 de dezembro. Durante a sua campanha eleitoral, a Argentina havia prometido que, se eleito presidente, iria transferir a embaixada argentina de Tel Aviv para a capital de Israel. Essa proposta já foi colocada em prática pelo ex-presidente americano Donald Trump e também pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que, no entanto, acabou não concretizando essa mudança. Donald Trump, inclusive, afirmou estar orgulhoso de Milei e disse acreditar que ele mudará o rumo da Argentina. Como é que vocês estão vendo a movimentação aí desses nomes escolhidos para a equipe de Javier Milei, meu querido Marcos Sintra? Bom, a primeira coisa que eu acho fundamental é que o Milei tem um programa a ser construído. Ele apresentou à sociedade uma série de ideias, sem dúvida algumas ideias baseadas em conceitos sólidos. Ele tem um grupo de economistas muito forte ao lado dele. Ele mesmo foi um economista-chefe da Corporação América, que é uma das maiores empresas de investimentos na Argentina. Então ele não é um jejuno, como muita gente acha que diz que ele não sabe nada, que tudo vai ser uma improvisação. Agora, o que se nota muito claramente é que ele está cada vez mais dependente do grupo do Macri e da Bullrich. Esse é um grupo já consolidado, o Macri já foi presidente. Novo, né, de segurança. Ela vai ser ministra de Segurança, essa é a ministra de Relações Exteriores também é do grupo. E aparentemente o próprio Luiz Maputo, né? Que parece que é o nome dele. Não é Maputo, é Luiz... enfim, é um nome parecido com esse, que vai ser o ministro da Economia, também é desse grupo. E, de certa forma, ele até colocou de lado o Emílio Ocampo. Enfim, qualquer começo de governo é muito difícil. A formação de uma administração, de uma gestão é complicada. E na Argentina, com uma característica, 20 dias depois das eleições, você tem que tomar posse. Isso é uma loucura. Isso praticamente inviabiliza qualquer trabalho, digamos, mais cuidadoso e assim por diante. Ô, professor... Mas eu vejo ele muito cuidadoso nas coisas que ele está fazendo. Ele está mudando muito. Aquele histrionismo dele foi um recurso eleitoral que ele usou muito bem. Agora ele está sendo... O que demonstra que campanha é campanha, governo é governo. Todo mundo faz isso, não é só ele. Eu não sei se ele está começando a se consolidar. Eu não sei se ele está cuidadoso ou se ele está mais experiente do que esses outros nomes que a gente já citou aí, inclusive. Por exemplo, ele tem como exemplo o ex-presidente da República aqui brasileira, Jair Bolsonaro. Eu acho que ele enxerga também em Bolsonaro vários erros e fala, olha, eu não vou seguir nessa linha. Ele olha para o Macri e vê a mesma coisa. Ele fala, olha, se eu repetir essa receita, não vai dar certo. Então a gente está vendo, eu acho que o Milei não apenas cuidadoso, mas posso dizer experiente, por incrível que pareça? Experiente com os erros dos outros?
Ele tem pelo menos 2 experiências parecidas. Você mencionou o Bolsonaro e há nos Estados Unidos a experiência do Trump, que foram eleitos com essas campanhas, vou aproveitar o termo do professor Marcos Sintra, com campanhas estridentes e mantiveram os 4 anos de governo da mesma forma. E, obviamente, os resultados nós conhecemos. O Milei já dá demonstrações que não fará do seu governo 4 anos de campanha. Ele já desceu do palanque. Eu acho que as visitas que ele marcou aos Estados Unidos e Israel mostram que ele está afiado ou próximo ideologicamente ainda ao campo da direita, mas ele não vai fechar as portas para qualquer outra oportunidade. Inclusive, a visita da sua futura ministra das Relações Exteriores ao Brasil demonstra isso. Por mais que ele tenha feito inúmeros ataques ao presidente Lula, o Brasil é disparado o principal parceiro econômico da Argentina. Em segundo lugar, nós temos a China. Em terceiro lugar, os Estados Unidos, mas muito longe do Brasil e da China. Então, ele dá demonstrações que fará todos os gestos possíveis e o objetivo principal é a recuperação econômica da Argentina. Nem que seja necessário atropelar todos os aspectos ideológicos para isso, mas ele fará o necessário. Fala, Ricardo. Olha, uma coisa é campanha, outra coisa é governo. E a gente já percebeu que o Milei, pelo menos no que diz respeito a entender a diferença de uma coisa e de outra, ele tem experiência, porque no discurso de posse ele já deu uma reduzida no tom, já fez um discurso mais conciliador. Do segundo turno ele já começou a dar uma outro Milei depois. Já deu primeiro acelerar. A realidade é que não tem como o Milei comprar a briga que ele vendeu na campanha com todos os governos, vamos dizer, entre aspas, comunistas, como ele coloca o Brasil. O Biden, que é de esquerda nos Estados Unidos, que é o terceiro parceiro comercial, o Brasil é o primeiro, não tem como ele ter esse distanciamento que ele vendeu na campanha eleitoral. Não tem como ele ter esse distanciamento da China, que é o segundo parceiro comercial da Argentina. Então ele vai ter que encontrar um caminho baseado na experiência que ele já viveu na Argentina enquanto cidadão, enquanto liderança, observando o que aconteceu no Brasil com Bolsonaro, ou mesmo nos Estados Unidos com o Trump. Enfim, ele vai encontrar um caminho, esperamos que ele encontre um caminho aí consolidador e que busque o diálogo com as nações que são realmente importantes para a recuperação econômica da Argentina. Agora, é importante essa visita da futura chanceler, né, Diego, ao Brasil? Sem dúvida nenhuma, como o Acácio disse aqui, é o principal parceiro econômico. Agora o Milei, vamos combinar, né, gente? Ele tem, no dia da posse, ele tem que ganhar um Oscar. Porque se tudo que ele fez durante a campanha é uma atuação, dentre todos esses líderes que nós citamos aqui, eu acho que ele foi o que aparentava ser mais radical, que dizia que conversava com o seu cachorro, que já tinha falecido, que tem cachorros agora que são clones desse cachorro falecido, enfim. Ele parece ser o mais louco desses todos, né? Mas eu, particularmente, fiquei muito feliz com esses gestos aí de amornada do discurso do Milei, de mostrar que não vai fazer essa política, como nós vimos aqui no Brasil, de tentar quebrar a roda da política, de destruição do sistema, porque política ruim, nós temos que combater com boa política, não tentando demonizar a política. Então, acho que o Milei acerta muito em começar desde já a reconstruir as relações, enfim, que ele fragilizou durante a campanha. Ganhou as eleições, agora ele é presidente de todo um povo, quem votou, quem não votou nele. Então, ele tem que realmente focar em fazer um bom governo, ainda que, para isso, ele tenha que dialogar com quem ideologicamente discorda, de quem ele discorda ideologicamente. Agora, ele mandou uma carta, inclusive, para o Lula, através da futura chanceler. A gente tem a carta aí? Olha aí, ó. Tá aí a carta entregue pela futura chanceler de Javier Milei ao ministro Mauro Vieira. Eu vou me aproximar aqui para eu conseguir ler a carta junto com vocês. Diz o seguinte, ó. Estimado senhor presidente, lhe trago aqui de presente essa mensagem, portando aí um cordial abraço, né? A fim de transmitir justamente esse convite para que no próximo dia 10 de dezembro esses atos tenham aí a participação do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo aí, esperando poder encontrar em outras ocasiões, aí obviamente que ela trata aqui de questões envolvendo crescimento, prosperidade para ambos os lados, enfim, é uma carta entregue ao chanceler e obviamente um gesto político para tentar uma aproximação com o Brasil depois de tudo que nós vimos
acontecer nesta campanha argentina. Agora, a informação que eu tenho aqui é o seguinte: sabem quem vai sair da Argentina no momento em que Milei tomar posse? Vai pegar o avião e vai morar num outro país. O presidente Alberto Fernandes vai dar aulas numa universidade lá na Espanha, vai sair da Argentina Vão e nunca soltar foguetes mais... pela ida dele, provavelmente. Pobres desses Ele vai de alunos foguete espanhóis. ou de avião, essa fica a dúvida. Agora, o Paulo, uma coisa importante é o seguinte: o Milei, tá todo mundo elogiando, agora queria muito mais experiente, ele vai fazer uma negociação política mais ampla. Agora, ele não pode perder o ritmo, o elan e a velocidade das modificações que a Argentina precisa. Sim. O Macri fracassou por causa disso. Ele assumiu o governo com propostas muito semelhantes, mas ficou preocupado em negociar com um aqui, com outro ali, em ganhar maioria no Congresso Nacional. Resultado, passaram 4 anos, ele não apresentou os projetos fundamentais que ele defendeu na campanha ao Congresso. O professor... Ele foi neutralizado por esse debate. E eu acho que o fato do Milei ser assim um pouco arrojado, um pouco doidão, é muito bom. Ele vai jogar toda essa responsabilidade no Congresso. E isso vai, quem sabe, mobilizar um pouco a sociedade para exigir também que o Congresso acabe, se não aprovando, pelo menos discutindo o que ele aprovou. Tem um fenômeno acontecendo na Argentina, principalmente com a classe mais rica. Os ricos argentinos estão saindo da Argentina para ir morar no Uruguai, né? Queria que o senhor pudesse me contar para toda a nossa audiência, que processo é esse que está acontecendo ali devido a toda essa crise. E levando as suas economias. E levando as suas economias, porque o Uruguai tem um cenário muito melhor do ponto de vista de impostos. O Uruguai é quase um bairro de Buenos Aires, né? Você atravessa ali o Rio da Prata, você já tá em Montevidéu e do lado de lá você está na Argentina. Agora, a grande atração... Pode ir de barco, né? Você pega um barco, você está lá. Glamour, né? Tem um glamour. Você vai, é tranquilo, você não enxerga, mas se você estiver no avião, você vê os dois lados do rio. E agora, o Uruguai é tipo um paraíso fiscal. É um país arrumadinho, é um país com uma população baixa, é um país que não tem, já teve no passado grupos, digamos, de esquerda, meio revolucionários, que eram os tupamaros, né? Mas que acabaram já sendo derrotados. Então é um país que atrai muito argentinos e também muito brasileiro. Está indo lá, inclusive pela política econômica que eles estão oferecendo de residência fiscal, mesmo que você não tenha cidadania. E a tributação é muito mais baixa, então é meio... Tem atrativos ali que a Argentina, obviamente, não tem. Olha, é praticamente uma mesma região, a língua é a mesma, as cidades são muito semelhantes, povos semelhantes, com o grande... Um movimento forte. A grande atração de ser um país... O que é melhor, o chouriço uruguaio ou o argentino, só para entender? Pois é, olha, o Uruguai é muito bom, viu? Eu, por curiosidade, visitei agora o Uruguai uns 15 dias atrás ali. O churrasco deles churrasco é maravilhoso. De parrilha. Nossa, é muito... Professor, só vou discordar de um pontinho. O senhor disse quase um paraíso fiscal. Eu acho que é um paraíso fiscal, viu? Ainda eles tributam, eles têm uma tributaçãozinha, etc. Mas o que mais atrai não é nem o imposto mais baixo, é a estabilidade de regras. Isso é o que mais atrai. E com uma alíquota mais baixa de impostos, então é um atrativo muito grande, né? E o Paraguai tem uma questão o Uruguai, aliás, tem uma questão quanto a essa estabilidade. O Partido Colorado, o Uruguai em algum momento esteve esquerda, direita, mas nada disso afetou a estabilidade institucional e econômica do Uruguai, né? Diferentemente de todos os países vizinhos da América do Sul e da América Latina, essa briga ideológica, essa troca, alternância de poder não altera a política institucional e cultural da população do país, o que é importante para a segurança, especialmente de investidores estrangeiros. Muito bem, gente. Continuando aqui no assunto Milei, o governo federal ainda não confirmou quem será o representante do Brasil na posse do novo presidente argentino. Enquanto isso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou sim que estará em Buenos Aires no dia 10 de dezembro. Além dele, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também vai comparecer. Os governadores irão acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que levará uma comitiva ao evento, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, seus filhos Flávio e Eduardo, além do presidente do PL, Valdemar
Costa Neto. O convite para que Bolsonaro esteja na posse partiu do próprio Milei. Quem também deve viajar para a Argentina é Donald Trump. O ex-presidente dos Estados Unidos telefonou para Milei e disse que o encontrará em breve. A expectativa, gente, é que ele participe, inclusive, da posse no dia 10 de dezembro. Há um sentimento de esperança muito grande no segmento da direita com o Milei, né? Isso se traduz por essas figuras que estão indo ali, tanto Jair Bolsonaro quanto Donald Trump. Milei pode ser interpretado como um respiro da direita mundial? Estão indo tirar uma casquinha, né? Bolsonaro e Trump é tirar uma casquinha e montar aquela narrativa de que estamos voltando, né? A esquerda está perdendo força e a direita vem ganhando força. E é isso que eles estão fazendo. Acredito que o Tarcísio é uma questão mais econômica, vai aproveitar o convite, mas é uma questão econômica, porque o São Paulo tem relações importantes com a Argentina e não quer entrar nessa confusão entre o Javier Milei, Bolsonaro e Lula. Quer tratar as questões pessoais aqui do estado de São Paulo e faz certo sair dessa confusão política de narrativas. Agora, a direita no mundo inteiro aprendeu com a esquerda, né? Porque se a gente analisar, por exemplo, a esquerda sempre se organizou em blocos, né? Citar, por exemplo, aqui o Foro de São Paulo, meu querido Acácio Miranda, sempre foi um local ali na América Latina disposto a regimentar governos de esquerda, trazer para discussão, um grupo político mesmo. E a direita, ela nunca teve essa organização. Eu vejo, pelo menos, essa unidade só agora. Eu nunca vi isso antes. Eu acho que até um fator histórico, Paulinho. Durante muitos anos, a direita esteve escondida. Nós tínhamos, e eram poucos, nós temos aqui um exemplo. O professor Marcos Sintra era um dos únicos políticos postos que batia no peito e dizia: sou de direita. A gente tinha uma direita camuflada no centro-direita, e esse fenômeno é recente, é um fenômeno positivo, por isso que essa organização também é recente. Eu acho que é consequência dessa, vou usar um termo talvez pejorativo, do fato da direita ter saído do armário nos últimos anos. E o Tarcísio está presente nessa comitiva, professor? Olha, eu acho que ele está cumprindo o papel, como disse aqui o Wilson, né? Ele vai lá para fazer relações econômicas, está acompanhando o seu grande mentor político, que é o Bolsonaro, ele não poderia recusar. Até porque o Bolsonaro disse que as coisas não estavam assim tão bem com ele, não é? Então, acho que ele está... Entre eles. Pois é. Eu acho que eles estão querendo, provavelmente, reconstruir uma imagem de maior adesão ao projeto um de outro. Mas eu só acho que a direita ainda não tem esta mesma capacidade de aglutinação que os grupos de esquerda têm. Muita coisa está acontecendo na América do Sul. Olha o que está acontecendo no Chile. O cara de esquerda está lá, não consegue passar nada. Não consegue aprovar a Constituição. Fizeram agora uma outra que provavelmente é bem diferente da que ele havia proposto. Na Colômbia, o Petra também não está conseguindo fazer um governo minimamente satisfatório. Então, me parece que a esquerda está realmente entrando numa linha descendente bastante acentuada. Eu acho que tem uma diferença aí. Posso fazer uma contraposição nesse seu comentário? Se você olhar a guerra na internet, a direita ganhou. Vocês concordam comigo? Sem dúvida. No mundo inteiro. Perfeito. Internet hoje é da direita. Politicamente falando, na América Latina, a esquerda tem a maioria. Só que eu não vejo a esquerda tão unida do ponto de vista político quanto eu estou vendo da direita. Porque essa posse do Milei vai trazer Donald Trump, Jair Bolsonaro e Javier Milei juntos. Não tem nenhuma outra figura de direita que tenha esse porte político. Se você analisar, por exemplo, o Chile e comparar com o Brasil, nós temos uma esquerda governando o Brasil que é completamente diferente da esquerda chilena. Você viu, inclusive, pelo posicionamento quando Milei ganhou a eleição. O presidente Lula nem cita o nome de Javier Milei. Já o Gabriel Boric vem, faz todo um afago ao Javier Milei, busca diálogo, ou seja, são esquerdas diferentes. Eu não estou vendo essa unidade... Hã? Chile é centro-esquerda, né? Não, eu acho que é um pouco PSOL. Mas independentemente disso, Acácio, eu acho que é isso. Vendo unidade, não, mas eu aí, não tô vendo na direita. Mas eu sei, mas o presidente do Chile não foi xingado por Javier Milei. O Lula foi xingado pelo Javier Milei por alguns momentos na campanha.
E não estou falando nem da história do rompimento de questões econômicas. Ele falou do Lula pessoalmente. E acho que se tivesse ganho o Sérgio Massa, a gente ia ver a esquerda também na posse do Sérgio Massa. Você está vendo pessoas virem de fora de direita, mas não está contando com a questão que se tivesse o Sérgio Massa levado às eleições, você teria o Lula, você teria o presidente do Chile, você teria outras figuras de Mas isso é algo pontual, senhor. Eu acho que o que torna esse processo histórico, viu, como a Cássio colocou aqui, é justamente essa inversão, e o que você falou foi perfeito. Eu acho que a direita finalmente aprendeu com a esquerda, porque no processo histórico nós vemos que a esquerda tem uma facilidade muito maior de deixar as diferenças de lado em prol de um projeto de poder maior. E se você pega hoje a direita de Trump, a direita de Bolsonaro e a direita do Milei, são direitas totalmente diferentes. É claro que nós temos na internet, onde o debate, infelizmente, é muito raso, muita gente comemorando a vitória do Milei como se ele fosse da direita conservadora, o que não é o caso, nós sabemos. Ele é um anarcocapitalista, é um libertário. Quando nós tratamos de temas como aborto, como legalização de drogas, por exemplo, o Milei é a favor disso, e eu não sei se em um dado ponto do debate público isso vai acabar gerando um choque, mas o que nós vemos a princípio é que existe uma aglutinação, sim, que Bolsonaro, que tem conhecimento dessas questões, está deixando essa parte ideológica de lado para fortalecer a criação de um bloco na América Latina, também com os Estados Unidos, da direita internacional. Agora, o isso que acontece com a esquerda na internet que ela não consegue vencer da direita, nem mesmo estando no poder? Por exemplo, se você for analisar a quantidade de pessoas que assistem às lives, a quantidade de interação... Olha, temos Fábio Piperno chegando a isso mesmo, senhores? Olha que honra, que câmera close em Fábio Piperno. Aqui é assim, meu amigo. Que prazer imenso, Fábio Piperno. O senhor tá bem? Seja muito bem-vindo, viu? Pega aqui, querido. Fique à vontade. Fique à vontade. Aqui assim, ao vivo, assim, o que foi? É a minha estreia no Tá na Roda. Escuta, Piperno passou poucas e boas em relação à saúde e vocês não sabem a alegria que eu vejo de ter esse cara aqui com a gente. Muito feliz. Boa tarde a todos. Seu lugar é no debate. Opa, vamos lá. Agora me responde uma coisa, por que a esquerda não consegue ganhar na internet, hein, meu amigo? Não sei, aliás, sempre perdeu de goleada. Saber, não, e é realmente o grande calcanhar de Aquiles. Né? Agora, assim, a direita faz muitos escândalos, por exemplo, a esquerda não consegue fazer na mesma proporção. E é por isso, inclusive, que o Janones, um personagem, porque não tem lá muita simpatia, foi fundamental na última campanha. Porque o Janones consegue, fazer frente a esse embate com a direita. Essa coisa escandalosa, essa coisa de briga no esgoto, né? Internet é guerra, meu amigo. Você quer fazer o quê? Um papo centrado na internet? Olha no que deu, Wilson Pedro. A esquerda veio de mundo diferente. A esquerda está mais consolidada há mais tempo, principalmente no Brasil, há mais tempo. A direita vem se consolidando e se consolidou muito por conta dessa juventude que veio igual o Javier Milei. Essa juventude que entende de internet, que ocupa esse espaço de internet. E a direita soube aproveitar esse espaço e crescer. E a esquerda continuou com os movimentos sociais, com aquela política de raiz, e não ocupou esse espaço, não soube enxergar, e a direita enxergou porque teve uma juventude que foi para a rua sabendo como utilizar esse meio da tecnologia. Eu acho, Paulinho, o que foi, Ricardão? Que o que o senhor falou é tão verdade que a mesma dificuldade que você enxerga, e eu concordo contigo, da esquerda entrar nas redes sociais, na internet, ter um domínio no debate, a direita tem nos movimentos de base. Se você comunica, não tem base. A base, ela tá nas redes sociais. Aí o jogo vira. O jogo vira completamente. Tem movimento estudantil, ONGs, exatamente. Enfim, jornalistas e etc, certo? Muito bem. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Esse processo do Milei, ele tem que ser interpretado, mais uma vez, como um processo de memetização da política, certo? Porque o Milei ganhou como a eleição? Na internet, eu não tenho a menor dúvida disso. Ganhou, inclusive, com aquele videozinho lá dele tirando os... Como é que chama aquilo? Afuera. Agora, eu não sei se tá adentro, professor, mas ele foi tirando lá. E, obviamente, isso impactou, viralizou. Ele era uma pessoa extremamente irônica. Me lembro muito de Donald Trump também, meio nessa linha, seguindo uma linha meio de ironia na internet. E a gente cada vez mais vê o seguinte. A força que Bolsonaro tem na internet, a força que Milei tem na internet, a força que Donald Trump tem na internet, vem disso.
vem de uma linguagem que eu acredito, Fábio Piperno, você todo engravatado e tal, você não dialoga com esse povo, entendeu, meu amigo? Tem que mudar. Toda a dificuldade do mundo, você tem toda a razão. Você citou, por exemplo, algumas figuras aí à direita, o Trump, enfim, Bolsonaro e tal. Você imagina, por exemplo, você consegue imaginar o Biden com o celular mandando mensagem, colocando post, enfim, postando alguma coisa no Instagram. Você consegue, o Lula, por exemplo, dizem que o Lula nem usa celular. Você consegue imaginar o Lula, agora eu vou tuitar, companheiro? Não. Vou usar TikTok. Agora eu vou fazer a dancinha do TikTok. Mas o Bolsonaro entendeu bem isso. Foi bem assessorado do ponto de vista de infraestrutura, de comunicação. Muito rápido. As igrejas aprenderam muito rápido. Então, é claro que isso lhes dá uma vantagem imensa nesse campo. Vocês acham que o poder hoje, em 2023, ele é um outro poder, se comparado a 10 anos? Porque hoje em dia a gente fala o seguinte, ganhei uma eleição, certo? Milei, ganhou a eleição. Tem lá a caneta, meu querido Acácio Miranda. E o microfone de uma internet potente? Como é que você vê isso? Eu acho que é um pouco do que nós falávamos sobre o Milei. Para a eleição, é necessário esse microfone da internet potente. Mas no dia seguinte, no dia posterior à posse, é necessário que ele mantenha esse microfone, até para manter popularidade e um diálogo com a população, mas também são necessárias as medidas políticas. Aquela política institucional que hoje é tão criminalizada, que é tão marginalizada. Então eu acho que a grande sacada do Milei, e a gente volta para um ponto no qual nós já estivemos, é diferenciar e conseguir andar nesses dois mundos. Andar no mundo do meme, mas também conseguir andar no mundo da política para que sejam implementadas políticas públicas e para que a economia argentina, que é o principal objetivo, melhore com base nessas políticas públicas. E essa aproximação da chanceler do Milei com o Mauro Vieira, hein? Como é que você vê isso? Você vai ter que aturar o Milei, hein, Piperno? Vamos lá, né? Mas a Diana Mondino está aqui no Brasil, se encontrou com o chanceler Mauro Vieira, um encontro arquitetado aí de forma mais ou menos secreta, agora vazou, já tem foto no jornal O Globo. Então, ela veio fazer duas coisas. Convidar formalmente o Lula para a posse e, obviamente, estabelecer pontes para quê? Enfim, veja. O Lula não vai, né? O Lula não vai. Vocês acham que o que a gente falou agora? Campanha é campanha, governo é governo, né? Não, mas vocês acham que o Lula vai? Eu acho que o Lula vai por uma razão. Eu não duvido de nada. Vocês estão brincando. Eu fiz uma aposta. O Jair Bolsonaro lá? Eu não acredito. Sabe o que eu acho? Se eu fosse o Lula, eu iria. Estão muito. Mas uma coisa combinada, assim. Pra ele não correr o risco do Bolsonaro ficar do lado do Milei e colocar ele na plateia, lá na escada. Uma coisa combinada. A única forma. Na campanha, sabe que foi eu acho? magoado na campanha. O Lula é um animal político na essência. Exatamente, esse é o ponto. A única forma vai deixar o Bolsonaro tirar a casquinha. O holofote do Bolsonaro isso aí. É a presença dele. O Lula já é exatamente. O teu ponto foi perfeito. A coisa mais importante que vai matar tudo que o Javier Milei falar é o Lula presente lá. As pessoas vão esquecer o que o cara falou. Não, e o próprio Lula, o Acácio foi incisivo. O Lula é um animal político e o prejuízo político dele com o próprio eleitorado com isso seria demais. Não, e se ele passar uma vergonha imensa do Milei estar com o Bolsonaro e dar uma importância ao Bolsonaro, deixando o presidente da República de lado, aí ele tem o discurso de vítima. Veio aqui, mas se a ministra veio aqui, é uma sinalização que eles vão ter um acordo de reciprocidade. Paulinho. Se o Lula entra num evento de posse de Javier Milei, vocês realmente acham que os apoiadores ali de Javier Milei não vão vaiar o presidente brasileiro? O Milei disse que não conversaria com o Lula. O Lula não vai se arriscar desse jeito nunca. Milei chamou ele de corrupto. Chamou ele de corrupto com todas as palavras. O primeiro país visitado pela ministra é o Brasil do Lula. Então, tudo bem. A própria postura do Milei lá, exato. Tudo Paulo, bem. A política é a arte do inesperado. Gostei disso, hein, professor? Se o Lula aparecesse... Falando da experiência. Eu gostei. Senti firmeza nessa fala. Se o Lula aparecesse nessa posse, primeiro ele é presidente da República. Ele vai ter um tratamento até do ponto de vista protocolar, com muito mais destaque do que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um convidado que provavelmente vai ficar numa ala meio de lado, na cerimônia oficial. Ele pode depois ter lá os contatos, etc. Mas eu acho... Banqueiro. Mas eu acredito que
o Lula, se fosse, ele neutralizaria um pouco essa grande capitalização que o Bolsonaro está tendo. Agora, o problema é o seguinte, o Lula vai problema é o corte, engolir, é o corte engolir esse abacaxi todo, eu acho que ele não aguenta, eu acho que ele teria indigestão. Não vai por causa disso, é político, etc., mas não vai por causa disso. O Lula chega lá, começa uma vaia forte, os apoiadores de Milei, 30 segundinhos são jogados na internet e só vai se falar disso da posse do Milei. Ele nunca vai se expor desse jeito. Ou o Fábio Piperno tem informações de bastidores para trazer pra gente? Não. Você que é amigo daquele povo lá, Piperno. Eu não sou amigo de ninguém, mas veja, quem é o vice do Lula? O vice do Lula é um cara chamado Geraldo Alckmin que um dia falou, enfim, insinuou que o Lula, que o PT era um partido criminoso. Então, Ia voltar pra cena do crime. Cena do crime. Hoje ele é o vice do Lula. Não me surpreenderia. Aliás, quando na sexta-feira anterior à eleição do Milei, aqui no 3 em 1, a dúvida era se o Lula cumprimentaria ou não o Milei, caso o Milei ganhasse. Falei, vai demorar mais ou menos 1 hora para o Lula soltar uma mensagem parabenizando o Milei. Demorou uns 40 minutos. Ele não cita o nome, mas ele deseja boa sorte ao novo governante. Professor, veja só a nossa tarde em homenagem à sua frase. Marcos Sintra, política é a arte do inesperado. Vou pedir direitos autorais aí, viu? Gostou? Vou registrar. Agora, do ponto de vista político, o que o Tarcísio vai fazer lá? Só para entender. Manter relações econômicas. Relações com quem? Com o Milei ou com o Bolsonaro? Com o Milei, com o Bolsonaro. Vai fazer gesto para todo mundo. Vai fazer gesto para economia, vai fazer gesto político, vai fazer tudo. O que você acha, Ricardo? Deve fazer, acho que ele tem que fazer. Ele vai agradar o Bolsonaro sim, porque o diálogo anda meio estremecido. O Bolsonaro tem chamado o governador Tarcísio de inexperiente em diversas rodas. Isso não tem pego muito bem. Então eles vão se reaproximar. O governador Assembleia, é o segundo PIB do Brasil. A Assembleia montou um bloco bolsonarista contra o Tarcísio. Comandado pelo carteiro Reaça, lá não lembro o nome dele. Muito bem. Gente, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a Argentina, porque tem também a nomeação desses novos ministros do governo de Milei. Professor, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa escolha para a área econômica. Qual que foi o perfil que o Milei escolheu e se está do agrado dos economistas brasileiros, do mercado brasileiro? Parece que ele vai escolher o Luiz Caputo. Eu falei, Maputo é Caputo. Maputo é uma cidade da África. Mas o Luiz Caputo é uma pessoa de renomada competência econômica, já teve cargos importantes, tem uma formação muito boa e toda a equipe do Milei é muito bem formada. O Emílio Ocampo é um professor universitário com mais de 30 livros publicados. Ainda anteontem estava assistindo uma palestra dele em Georgetown, na Universidade Americana, falando sobre a dolarização. É um cara muito preparado e tem uma concepção muito clara do que deve fazer. Então eu acredito que na área econômica ele fez alguma modificação para acomodar o Caputo, que é indicado pelo Macri, mas isso parece que desagradou um pouco o Emílio Ocampo, que aparentemente se retirou da equipe econômica a ser montada agora. Eu não acredito que isso vai ter gravidade nenhuma. O Ocampo é um dos grandes articuladores de todo o plano econômico do Milei. Eu acho que ele vai, evidentemente, estar participando bastante, mas o que eu quero dizer para todos é o seguinte: não acreditem que o Milei é um jejuno, é um ignorante, que não sabe o que vai fazer, que está cercado de gente sem experiência alguma. Pelo contrário. Todos os economistas do grupo dele, inclusive um que chama-se Storrenegger, que é também respeitadíssimo e que antes era considerado até como o principal candidato a ser o ministro da Economia, também está na equipe. Eu acredito muito no plano econômico dele. O grande problema é a dolarização. É viável ou não? E esse vai ser, aparentemente, o grande teste. O senhor acha? Colocou isso. Qual a experiência do Marcos Sintra? Olha, eu não tenho experiência nenhuma nessa área, porque nós nunca fizemos dolarização. Agora, eu acho que a Argentina... fim do Banco Central, isso é possível? Olha, não, vários países fizeram. Panamá dolarizou a economia, Equador dolarizou, El Salvador dolarizou, vários países dolarizaram. Mas com sucesso, professor? Com relativo sucesso, e vários deles ainda estão dolarizados. Agora, o grande problema é que a Argentina não tem dólares suficientes para
suprir o mercado com os recursos necessários para a dolarização. E aí vem a grande dúvida, o que é que a Argentina vai fazer? Vai dolarizar $100 ou vai simplesmente esperar acumular dólares, pedir empréstimos para depois dolarizar a economia? Se ele fizer essa escolha, o tempo vai passar, eles vai se desgastar, vai perder prestígio e aí não dolariza mais. Não vai ganhar tração, né? Na minha modesta avaliação, eu não sou especialista nessa área, Paulo, eu acho o seguinte, ele deveria simplesmente fazer com que o dólar se tornasse moeda de livre curso na Argentina, paralelamente ao peso. Existe uma máxima, eu vou dar mais uma dica aqui, quem sabe a coisa... Fica de olho aí, Diegão, para mudar a tarja. Em economia, a boa moeda sempre expulsa a má moeda. Deixa as duas conviverem simultaneamente. Você pode optar por pagar em dólar, você pode ter depósito em dólar, preços serão cotados em dólar, mas aqueles que não têm disponibilidade de dólar continuarão negociando em pesos. O Banco Central continua funcionando dentro de uma política de maior austeridade e controle fiscal. Eles não perdem a chamada a capacidade de emitir moeda, que é um mecanismo de financiamento importante para a atividade pública, e com isso eu acho que rapidamente o país se autodolariza, sem necessidade de extinção de Banco Central, que é uma medida drástica, e sem necessidade de um decreto que diz a partir de amanhã só o dólar vai ser a moeda corrente do país. Então deixa as duas conviverem, uma disputarem suave, entre si. né? Suave, mas ao mesmo tempo acredito que rápida e menos... Mas não foi o que ele pregou, porque né? ela vai respeitar tanto aqueles que dispõem de dólar na economia argentina quanto aqueles que não dispõem. E mais outra coisa, a Argentina, segundo estimativas, tem mais de 200 bilhões de dólares de argentinos fora. Professor, o senhor Então daqui a isso pouquinho... pode começar a voltar. O senhor daqui a pouquinho pode escrever um livro de citações, porque mais uma está na nossa tarja. Marco Sintra. Boa moeda sempre expulsa a má moeda. Olha aí, mais um aí. Muito bem. Esse é o nosso Domingão ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Aliás, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. São 4h03. A gente continua aqui falando mais de Argentina. Você tinha me pedido, meu querido amigo? Eu ia só fazer uma ponderação, mas eu fiz sobre a fala do professor Marco Sintra. O senhor falou da convivência harmônica entre as duas moedas. É mais ou menos o que nós fizemos em 94, com a unidade real de valor, ou é algo diferente, professor? É uma dúvida, aproveitando a oportunidade. Não, muito bem levantado. Quando nós tivemos a URV, que era uma moeda indexada, ela convivia também com os preços em reais. Em realidade, a moeda vigente. Então é mais ou menos isso, sim, até um determinado ponto onde uma se assume o papel da outra. Eu acho que é a melhor maneira. O Banco Central continua operando, continua tendo controles de câmbio, por exemplo, que são necessários num país com carência de divisas. Para mim, essa seria a fórmula que provavelmente ele deve assumir, porque dolarizar sem ter dólar, não sei, e convencer os argentinos a trazer os dólares que ele tem para fora, obrigatoriamente não vai conseguir. Agora, se houver as duas moedas convivendo, a economia funcionando, quem sabe os argentinos, na margem, comecem a trazer recursos para investimentos, para compra de propriedade, e assim vai se dolarizando de maneira mais natural a economia argentina. Meus queridos, deixa eu me despedir aqui do nosso Ricardão Rose, que gentilmente aceitou o convite em pleno domingo de estar aqui ao vivo na Jovem Pan. Obrigado, Ricardão. Obrigado, Paulão. Um abraço para você. E olha, no lugar do Ricardo... O homem das tardes da Jovem Pan já está aqui. Chega mais, doutor Fernando Capês. Tava almoçando, é? O convitinho que você me fez no Leles, na saída que você tava com o professor Marco Sintra, eu entrego tudo aqui. Eu aceitei, estamos aqui. Escuta, o Wilson tá muito preocupado com a sua participação. Ele não vai falar mais agora. Ainda ele não bem. vou deixar ele falar. Quero agradecer a produção que me deixou aqui das 15h16 e me deu a oportunidade de falar no programa. Porque Parabéns, a partir de agora ninguém mais fala. Parabéns, senhor. Senhores, eu vou pedir para o nosso Diegão colocar essa imagem que eu passei para ele agora na tela e quero ver se vocês mantêm a opinião. Vocês são homens de manter essa opinião. Vejam só, Javier Milei publicou há pouco que haverá uma união conservadora e uma foto de Jair Bolsonaro num post feito, meu querido Fábio Piperno, por Eduardo Bolsonaro.
E o post que Javier Milei compartilhou nas redes sociais dele diz o seguinte: com Bolsonaro, governadores dos estados com maiores PIBs do Brasil vão à posse de Milei. E aí o Bolsonaro saindo de um avião ali, deve ter sido de alguma viagem enquanto era presidente da República. O filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi lá, publicou essa imagem e o Milei foi lá e compartilhou. E aí, meu querido Fernando Capês, a Cássio Miranda todo pimpão aqui, dizendo que não, Lula podia participar da posse. Como é que você vê isso? Não, o Lula não deve ir, não irá, e se for, será um grande erro. Tá na cara que o Milei não só tem uma visão de liberalismo arrojado, pragmático, até mais próximo do século XIX do que da segunda metade do século XX, mas que não é só isso. É um liberalismo ideológico, não um liberalismo econômico e pragmático. Por essa razão, ele quer fazer o que o movimento socialista comunista tinha em mente no início do século passado. Internacionalizar a briga de classes. Ele quer internacionalizar a ideia da economia liberal, do Estado mínimo, do Estado viável, do Estado que não é Estado gastão, do Estado que não termina um ano fiscal com 180 bilhões de déficit, de um Estado que não termina, que não sai de um superávit de 126 bi para um déficit de 180 bi. Ou seja, então é um Estado que não cria, por exemplo, Ministério da Microempresa, do Empreendedorismo, e ao mesmo tempo onera novamente a folha salarial. Ou seja, o que ele faz na folha? Claro. Em vez de continuar, prorrogar a desoneração da folha, ele onera. Então, ele proíbe o trabalhador de optar por trabalhar no sábado e no domingo. E esse tipo de postura vai diametralmente contra as ideias que o Javier Milei quer exportar, que são ideias de... Nem são ideias de direita. São ideias de sobrevivência econômica de um país. Por que você está incomodado, Piperno? O Piperno ficou bravo comigo. Não, eu tô achando engraçado. Nada de incômodo. O que aconteceu? A gente discute isso diariamente. Não, você sabe que eu até ia fazer, antes desta triunfal entrada de Fernando Capês, eu ia até perguntar algo, enfim, professor Marcos Sintra, que tem muito mais a ver com o Hayek do que com tudo isso. Mas, de qualquer forma, você sabe, Capês, você me remete a dois temas que eu gostaria muito de discutir durante a semana com os meus amigos aqui, porque o primeiro é que, aliás, esse primeiro até já puxei o assunto aí durante a semana, mas eu acho que ele não foi devidamente respondido. Porque o Milei, em que pese assim, todas as abissais diferenças que eu tenho em relação a ele, pelo menos em uma coisa eu aplaudo o Milei. O Milei, na entrevista da segunda-feira passada, segunda-feira de manhã, o Milei disse o seguinte: bom, eu estou aqui, eu tenho ideias para reverter 100 anos de decadência da Argentina. Falei, puxa vida, é verdade. Ele tem toda a razão em relação a isso. E mais, a esquerda tem uma parte da responsabilidade só de 2003 para cá. Os outros 80, quem tem que responder é a turma da direita e parte aí os peronistas lá da Gema. Então, a esquerda não tem nada a ver com o de trás. Agora eu estou com uma dúvida histórica. Talvez o professor Marcos Sintra possa me ajudar. O Perón, como posse já chego lá. Foi só em 2003? Não, né? O Perón, então vamos lá. Perón, você tinha peronismo de Quando direita... Quando ele tomou posse, a Argentina é o único país que tinha metrô na América do Sul. Isso. Você tinha peronismo de direita e peronismo de esquerda. Você tem os dois. Nessa última eleição, o Schiaretti, governador de Córdoba, peronista, era de direita. O Massa, não. Agora, o que eu estou dizendo para você... O que é ser de direita? Então, é uma grande confusão. Não, eu queria fazer uma interrupção rápida, Piperno. Há uma grande confusão sobre direita e esquerda. Você tem o regime do liberalismo, você tem o regime do socialismo e você tem o regime do populismo. O populismo não está preocupado com ideologia de direita ou de esquerda. Então vamos lá. O populismo é um governo carismático, pragmático, que quer exercer o poder e usa das estratégias ali que lhe forem razoáveis. Se você olhar o governo fascista de Mussolini, o governo nazista de Hitler
e o governo socialista assassino criminoso de Stalin, você vai ver que os três têm uma margem, uma matriz, que é Karl Marx, a deturpação e as adaptações das ideias de Karl Marx. Não me vai colocar Hitler e Karl Marx no mesmo balaio. Eu vou dizer assim, Karl Marx tem uma derivação para Lenin, de Lenin para Stalin e Mao Tse-tung. E tem uma derivação para George Sorel e para Hitler e Mussolini. São apropriações de partes das ideias do Marx, que já tinha morrido há muito tempo, quando Mussolini e Hitler tomaram o poder e quando Stalin resolveu matar 10 milhões de ucranianos de fome. Capês, que deixando até a questão da economia de lado para não ir. Uma das coisas que Hitler mais fez na vida foi matar, assassinar a gente de esquerda. Não estou dizendo isso. O Hitler, ele assassina. Você está fazendo uma pequena confusão. Não. O regime... É que eu acho assim... E o regime socialista de Stalin... eu tô cansado. Na verdade, eles se apropriaram de ideias de Karl Marx, porque eles são regimes, um não é um regime capitalista e outro não. São regimes populistas. Populistas com viés ditatorial. E totalitário. Alemão da gema. Eu não conheço nenhum intelectual alemão que não zombe de brasileiro quando ele ouve essa coisa de que... Enfim, o nazismo tem alguma coisa a ver com a turma da esquerda. É difícil conhecer intelectuais alemães, né, Piperno? Um pouco difícil, né? Pô, tem um monte publicando. Enfim. Não, publicar tudo bem. Eu tô me referindo a conhecer de sair pra tomar umas e tal. Não, é mais difícil. Não, mas de ler, Você não ouviu de ninguém. A gente tem bastante. Turma, olha só, eu tô aqui com o nosso Diego me passando aqui uma aspas da Diana Mondino, que é essa futura chanceler do governo de Milei. Ela diz o seguinte da conversa com Mauro Vieira, abre aspas, professor Marco Sintra. A conversa foi excelente. Creio que a principal mensagem é que somos países irmãos e vamos seguir. Vamos continuar sendo e temos que trabalhar muito juntos para que ambos os países cresçam. Daí a fala da futura chanceler. Em nenhum momento colocando a disputa direita e esquerda nessa relação, certo? Ou seja, campanha é campanha, governo é governo, como bem disse o Wilson Pedroso. Eu acredito que ela esteja reafirmando o que o Milei disse várias vezes depois de eleito. Comércio internacional é coisa entre setores privados. A função do governo não é interferir, é ajudar, oxigenar o caminho, não criar nenhum problema. E ela está fazendo isso, ela está simplesmente deixando os canais abertos para que o comércio internacional continue fluindo. Isso é diferente de uma visão intervencionista que um governo de esquerda poderia ter. Isso ele não quer ter. Mas ele disse, é um governo com o qual eu não tenho afinidade política, mas do ponto de vista comercial, eu vou fazer todo sentido para deixar o fluido, o caminho absolutamente livre para que ele possa fluir da melhor maneira possível. E é o que a ministra está falando. Veio aqui para ver se está tudo ok. Depende de governo algumas negociações, como tarifas, como política de Mercosul, mas a visão... Aí é que está a grande diferença. É privada. Vamos negociar a Mercosul em benefício dos negócios dos países e não em benefício de projetos políticos. E esse acordo do Mercosul com a União Europeia, com o Milei sai? Eu acho que sai exatamente pelas razões ponderadas pelo professor Marco Sintra. A Argentina não vai fechar qualquer porta no meio da sua maior crise econômica. Nós dissemos aqui, vale reiterar, hoje o Brasil e a China são os dois principais parceiros econômicos da Argentina, correspondem a quase 50% da balança econômica argentina, e para você superar uma crise, nada mais saudável, nada mais razoável que você abrir novas oportunidades de negócio. E a União Europeia, os países europeus, são uma oportunidade para a Argentina. Por mais que, quando a gente olha para esse acordo, pensando sob o prisma privado, o agronegócio argentino é muito parecido com o agronegócio europeu. Então eu não sei quais seriam os produtos, o que seria exportado, quais seriam as trocas nesse acordo de livre comércio. Mas ele, reitero, dadas as circunstâncias argentinas, é extremamente salutar e necessário. Ou seja, toda aquele fuá da campanha não vai ser colocado em prática, Diego? Só queria colocar um ponto a respeito da fala do professor Marco Sintra, que essa conduta tem que ser bilateral.
Não adianta o Milei, com toda a boa vontade do mundo, entender que a iniciativa privada é quem deve tomar conta dessas questões, se nós temos no Brasil um governo mais intervencionista nesse aspecto. E aí eu quero lembrar de tudo que nós tivemos sinalizado do governo Lula desde o início da sua gestão, que fez vários acenos à China, muitas vezes até comprometendo as relações comerciais com os Estados Unidos, que é justamente o nosso segundo maior parceiro comercial. Então, esse aceno da Argentina tem que encontrar um respaldo aqui no Brasil também. E, enfim, esperamos que encontre, né? Quer falar sobre isso, Piperno? Não, muito fácil isso. Por exemplo, o Mercadante anteontem falou que, independentemente da eleição ou não do Milei, o BNDES, por exemplo, continua aberto a empresas brasileiras que queiram participar da licitação lá para o gasoduto. Disse ele que se for um bom negócio, ok. Em relação à China, o Brasil tem sim uma relação comercial cada vez maior. O Brasil vai aumentando, inclusive, o volume das suas trocas mundiais. A balança comercial do Brasil ela é cada vez mais positiva. Mas isso não impede, por exemplo, o Lula de visitar o Biden, né? Fizeram uma visita. Mas isso não é ruim, bastante importante. Você ter o Brasil cada vez mais dependente de um único parceiro. Vamos lembrar a história da Venezuela. A Venezuela quebrou porque era dependente de um único produto. O Brasil, estreitando relações com a China, comprometendo de outro lado as relações com os Estados Unidos, isso não pode gerar uma dependência exacerbada do nosso país, do capital chinês. E vamos lembrar, a China também tem buscado muitas alternativas nos últimos tempos à soja brasileira. Então, se de um lado nós estamos cada vez mais entregando nossa balança comercial aos chineses, de outro eles têm tirado cada vez mais o pé daqui. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Hoje ele é mais importante até que o próprio Estados Unidos. Muito mais. O Brasil, na verdade, nessa visão de comércio exterior, aí ele tem que ser pragmático. Tem que vender para quem quer comprar, estabelecer... Mas a vantagem que a China tem é que a China investe nos países, faz parceria, mas não quer se meter na política interna. Os Estados Unidos quer se meter a redemocratizar os países. Então, aí, mas esse não é o ponto que eu levantei, professor. O Brasil negocia com o Mercosul por quê? Exatamente. Mas a questão é, eu não sou contra você fazer negócio, independentemente da questão ideológica. O grande ponto é você entregar cada vez mais e aumentar mais a dependência do nosso país do capital chinês. Nós não estamos falando aqui de manter uma relação existente, nós estamos falando da ampliação da dependência brasileira do capital. Diego, a China também vem ocupando esse espaço. É difícil você não criar mais relações com a China, imaginando 20 anos atrás, 30 anos atrás. A China, querendo ou não, ocupou um espaço de economia, de uma potência econômica parecida com os Estados Unidos. Tanto é que eles se encontraram outro dia. O Biden e qual é o nome do japonês lá? O Xi Jinping. O Xi Jinping se encontraram porque eles estão de igual para igual já. Estão de igual para igual. Quem é o maior parceiro dos Estados Unidos? A China. Econômico é a China. Por isso que o Xi Jinping foi lá. Por isso que eu tô te falando. A China que se diz comunista é um dos maiores países capitalistas hoje. Escuta, o que interessa mesmo, professor, para todo cidadão brasileiro, eu acho. O brasileiro olha para a Argentina e não pensa nem no Milei, nem no Macri e nem muito menos no Alberto Fernandes. O brasileiro pensa num bom chouriço, num bom churrasco e principalmente... alfarró. Como está barato ir para a Argentina. O brasileiro gosta de ir para a Argentina, inclusive nos feriados. Falaram que está mais caro que para Miami, pessoal, que foi? Altíssimos índices, de viagem. Não vem com essa historinha não, Fernando Capês, que eu te pego na curva. Mas vamos voltar aqui. Você também faz a testemunhal aí? Aí, meu querido Marco Sintra, é o seguinte. Eu quero entender, com Javier Milei, a Argentina fica mais cara para o brasileiro? Olha, é lógico que se houver uma estabilização da moeda argentina, provavelmente vai se dar num patamar hoje, digamos, no patamar que está hoje. Hoje a moeda argentina está muito desvalorizada. A vida na Argentina, os non-tradables, aqueles produtos que são criados internamente para consumo interno, está muito barato. Comida está muito barata, táxi está barato, mercadorias importadas não, porque são comercializados. Mas eu acredito que a estabilidade vai sustar o que tem sido muito bom para nós. O turista brasileiro está adorando. Não, hoje está maravilhoso. Mas a estabilidade o peso está num câmbio de... Tá maravilhoso ir para aí a gente traz os turistas argentinos para cá, que história. Mas de volta para Florianópolis. De volta para Florianópolis. Eu ia fazer uma pergunta econômica para o professor Marco Sintra. Com essa dolarização, os produtos argentinos vão ficar caríssimos para exportar.
Isso vai provocar um déficit na balança comercial violento. Então tem também um lado. Você não pode ter uma moeda forte num país que tem uma economia fraca. Eu não sei o que ele está pensando, né, o Milei, mas essa dolarização precisa ser vista com muito cuidado. Provavelmente ele deve estar pensando no grande número de argentinos que tem dólar, estão forrados de dólar no exterior e em casa... 200 bilhões. 200 bilhões de argentinos fora da Argentina. Então, porque isso aí pode mas pode movimentar a economia interna, mas vai atrapalhar a balança comercial. Se o professor puder fazer se eu já cheguei atrasado, se eu já tinha feito, me desculpa. Mas não é isso. Ou seja, para a Argentina dar certo, precisa estar mais cara para os brasileiros. É isso. No momento que você dolariza a economia argentina, você começa a trazer um nível de preço de outros países dolarizados para dentro do país. Um país pobre vai ter muito mais dificuldade de suportar um nível de preço que, por exemplo, que existe nos Estados Unidos. Um McDonald's lá pode custar $4. Para o argentino vai ser muito mais caro do que seria hoje em peso. Então vai ter essa alteração no poder aquisitivo da sociedade, não tem dúvida alguma. Essa é a grande dificuldade. Mas, professor, você não acha que o afastamento do turista também vai ser muito ruim para a Argentina? Porque no momento em que você dolarizar, naturalmente as coisas vão ficar mais caras por lá e o turismo não vai acontecer. É que eles vão perder essa capacidade, porque a moeda está sendo desvalorizada pela inflação brutalmente, né? E com isso fica muito mais fácil para turista ir. Agora, eu acho que é uma perda marginal. Os ganhos de uma estabilidade da moeda, de você voltar a ter emprego, de voltar a ter... Eles vão perder turista, não tem dúvida alguma. Provavelmente vão gastar algum aqui no Brasil, com o turismo do Brasil, como você falou. Mas a estabilidade monetária é fundamental para qualquer país. Precisam muito do turismo porque a economia está ruim. A hora pode ser que dá uma estabilizada... Pode ser que percam... Vai agora. Vai antes do dia 10. Pode ser que percam quantidade de turistas, mas pode ser que haja uma migração para um turismo mais caro. Isso. Como era no passado. Agora, será que pode ser ao contrário também? O Capês nunca deixou de ir para a Argentina. Trazer uma quantidade nem quando era mais caro. Para o Brasil? Também pode ser. Show. Sim, sem dúvida alguma. Lógico que pode. Por isso que eu tô falando. Quando você desvaloriza... O que é que vocês estão... Não, eu falei, mas o Capês nunca deixou de ir pra Argentina, mesmo quando era mais caro. Ele falou assim, eu ia pra Europa. Agora, tem uma coisa também, né? Eu acho que dificilmente vai voltar a acontecer... enfim, a tempestade perfeita que ocorreu esse ano, porque a Argentina também enfrentou uma seca sem precedentes que dizimou praticamente tudo que o agronegócio argentino tinha para vender, para exportar. E isso, claro, era pouco, né, Piperno? Isso acabou fazendo. Mas aí que tá o negócio. A balança comercial argentina teve um resultado muito favorável em 2022. E agora, em 2023, ela perdeu. Enfim, o país não conseguiu vender praticamente nada, porque a seca acabou dizimando praticamente toda a produção de grãos, né? E isso fez toda a diferença. Ela precisa, acho que, retomar um processo de industrialização. Para isso tem que ter um Estado que gaste menos. Quero ver se o Milei vai ter coragem para cortar os subsídios. Não sei se foi o professor Marcos Sintra, ouvi alguém dizer que parece que mais de 70% dos argentinos recebem algum tipo de... 60%. Já foi falado tudo isso aqui? Não, hoje não, mas... É que nós já estamos há 2 meses falando sobre a Argentina, né? Já estamos 2 meses falando... Então, provavelmente, ele vai ter que ter muita coragem para tomar essas medidas. E a isso se atribui a vitória do Massa no primeiro turno, né? Porque ele deu um benefício adicional ali uma semana antes, mas depois não aguentou no segundo turno. Né? Fez a diferença no primeiro turno. Para esses 68% aí. Agora, professor, que país você poderia citar no mundo que extinguiu o seu Banco Central e deu certo do ponto de vista econômico? Não, país que eu conheço 2 ou 3 países que não têm Banco Central. Pequenas ilhas lá na Polinésia, alguma coisa. Agora, ilhas. Não, mínima, sem nenhuma importância. Agora, países que extinguiram o Banco Central depois de ter sido criado, eu nunca ouvi falar. Seria absolutamente inusitado. Agora, vocês acham que ele mantém essa proposta em pé, Piperno? Ele, naquela entrevista, então, da segunda-feira de manhã, ele disse que ele tem a obrigação moral de manter essa proposta. De qualquer forma, é óbvio que ele não vai conseguir isso, porque ele não tem maioria no Congresso para isso. Agora, Piperno, eu queria que o professor refletisse o seguinte... Qual seria a consequência? Vamos imaginar que ele extinguisse o Banco Central. Que eu acho que ele vai tentar fazer isso. Qual seria a consequência? Qual é o efeito econômico imediato de uma extinção de um Banco Central, por exemplo, na Argentina?
Olha, a grande explicação que eu diria é a seguinte: é o Banco Central que financia os gastos argentinos, os déficits argentinos, ou seja, aquilo que eles gastam além daquilo que eles recebem. Consequentemente, sem Banco Central, por exemplo, no caso de uma dolarização, quem é que vai financiar, quem é que vai emitir moeda para o Tesouro Argentino gastar mais do que ganha? Não tendo o Banco Central, ninguém vai financiar. Então, esta é a grande diferença. O Banco Central, ele é digamos assim, o agente propulsor da geração da inflação, porque ele financia o governo. Aí você não emitindo moeda, você também não gera inflação. Os Estados Unidos, ele mantém o seu déficit emitindo dólar, só que ele joga dólar no mundo inteiro e ele solidariza o seu déficit para o mundo inteiro. No caso da Argentina, ele está fazendo uma aposta muito arriscada. Não vai poder emitir mais papel moeda, ele vai ser obrigado a gastar mesmo por uma questão de sobrevivência. Sim. E aí ele pode criar uma crise social também, uma convulsão. Mas essa é a ideia e, ao mesmo tempo, é o risco da dolarização. A ideia é que vai colocar a economia argentina numa camisa de força. Como eles não têm mais como financiar déficits orçamentários, os déficits vão desaparecer. Não tem dinheiro, não vão conseguir já contar. sem dólar, como é que vai fazer isso? Só em dólar, e como ninguém... A não ser que eles emprestam em dólar. Professor... Então, esta é o impacto, digamos, de contenção desse expansionismo de gastos argentinos. Por outro lado, tem um risco. No momento que você deixa de gastar, você pode ter que cortar benefícios sociais, você vai deixar de ter crescimento. O Macri não tentou fazer isso e não deu certo? O Macri tentou, por que ele vai... mais ou menos. O Macri, ele tentou fazer uma política restritiva, mas, ao mesmo tempo, ele não fez as reformas necessárias. Isso nós estávamos falando aqui um pouquinho antes. É muito importante que o Milei não só pratique a política restritiva, mas, sobretudo, as faça acompanhar das reformas. E aí vai ter reforma trabalhista. E aí a pergunta que fica é: na Argentina tem Centrão? Não tem Centrão. Se tiver Centrão, não tem. Se tiver Centrão, fica mais tocar essa reforma. Eu vou dar a minha fórmula para você. Como resolver esse problema aqui? Como resolver esse problema? Ele não tem apoio parlamentar. Você sabe que Wilson, se ele for apresentar esses projetos um a um e tentar negociar, ele não vai conseguir. O que ele precisa pegar é um conjunto de medidas, despejar isso no Congresso Nacional, discutir esse projeto com a sociedade e falar: agora compete a nós, sociedade em conjunto, discutirmos todos esses projetos. Joga pro Congresso. Então, isso que eu ia falar. Trouxer o Congresso e fica isolado. Mas isso. É o que eu ia falar. É o que eu ia falar. Ele tá lua de mel, É o que eu ia falar. Ele vai dividir essa questão com o Congresso. Não aprovou? Eu tentei. Eu tentei dolarizar, o Congresso não aprovou. Eu tentei fechar o Banco Central, o Congresso não aprovou. Ele vai dividir. Ou faz andar nos primeiros 6 meses ou não faz mais nada. Ele vai trazer a sociedade. Se não conseguir, ele vai colocar a culpa no Legislativo. Faz sentido. Agora, o que não pode fazer é o que o Macri fez. O Macri começou cheio de dedo. Não, eu preciso negociar antes, vou chamar o partido A, o partido B, não sei o quê. Passou 4 anos e ele não apresentou nada. Eu estava fazendo a conta aqui, de emendas parlamentares só para a Câmara, o ano que vem, são 50 bilhões de reais. Vamos dividir por 5? 10 bilhões de dólares. Multiplica por 400 pesos. 400 bilhões de pesos... 4 trilhões de pesos. Ele vai ter que gastar 4 trilhões de pesos se ele tiver que negociar com o Centrão. Não tem Centrão da Argentina. Não tem Centrão lá. O Capês, uma coisa que ele tá fazendo, ele já tá fazendo composição que ele falou que não ia nem fazer. Já deixou a Patrícia Bullitt no governo. Vai puxar o Macri. Só aí, ele elegeu 38 deputados. O Macri, o time do Macri, 98. Só ali ele já tem uma composição, falta ainda, mas só ali ele já tem 140. Ele tem metade do Congresso. Metade do Congresso. Tá metade do Congresso. Ele tá se articulando, mas ele volta a dizer. Não é ele vai jogar. Quase. 40. Falta uma parte. É isso. Metade da Câmara. Isso, da Câmara. No Senado, ele tem
10% mais os macristas. A situação... Então, mas já tá resolvido. É muito mais difícil. Mas como que é? Que nem Jack Estripador, vai por parte, vai por parte. Que bom exemplo. Tá indo por parte. Mas volta... Bastante pedagógico. Como dizem os partejadores, vamos por partes. Mas mas- volta a dizer, Argentina. ele vai dividir a culpa com o Congresso se as coisas não forem aprovadas. A Argentina, É obviamente. alternativa. Agora, peraí, Ele não tem deixa eu só apoio entender no uma Congresso. coisa. Vocês aqui trazem que ele tem que jogar pro Congresso para resolver as soluções, certo? Mas como é que ele vai jogar pro Congresso se ele não tem o Congresso? E tem um outro fator, Paulinho. Com O base no que Congresso- vocês estão querendo dizer isso? Ou seja, ele vai lá... Ele no executivo, ele puxa, Paulinho. e ele fala, Ô, Paulinho, o Congresso vai voltar para ele. Paulinho, Pela o executivo Constituição, ele é obrigado pela Peraí, Constituição. ô Fernando Capês, Quem você vota conhece isso de é o política, Congresso. você conhece de política, ele não pode soltar bombas o tempo inteiro no Congresso Não, ele tem e que fazer falar, uma vez ó, só. se eles não Não, não. fizerem... Aí foi o que o professor falou, uma vez só. Mete um pacotão e joga. Olha, É. o bem você faz aos poucos, o mal você faz É, vez. como diria Maquiavel. Maquiavel ensina isso. Não, mas Agora, eu quero entender como é que ele vai fazer isso, Acácio, se ele não tem Congresso. Como é que Paulo, ele a solta pior bomba no coisa Congresso? seria ele negociar caso a caso, projeto por projeto, um por um. Isso aí, aí precisaria ter um centrão para fazer Mas isso. o que é pior? O Mas que é sabe pior? que esse Ele raciocínio, soltar a bomba e a bomba não ter o efeito Deixa eu te dar moral um que exemplo, precisa vou te dar ter? um Esse é o exemplo. problema. O professor vai lembrar bem. Plano Collor minha. só podia ser feito logo após o governo. Se fizesse qualquer outro momento, se fizesse hoje, quem dá um plano Collor hoje é preso. Então, qualquer outro momento que ele tivesse feito, ele não conseguiria. Nós estávamos com uma hiperinflação, salvo engano, professor, era de 80% ao mês. 84 no último Ao mês, mês, o ao Maílson mês. da nota. Então, o Congresso não teve como combater isso e a imprensa, principalmente a grande mídia, deu apoio total. Ou ele faz isso nesse Isso, primeiro ele momento, confiscou o dinheiro de ou todo ele não mundo. faz Ah, nada. maravilha. Não estou dizendo, Ah. eu estou dizendo um exemplo em que foi algo inconstitucional que ele fez, mas que teve a sua eficácia. Mas, ô Capês, Foi feito logo no início do governo. exemplo do Plano Real não seria melhor? Não, porque o plano real não era um plano como o plano Collor. O plano Collor era um plano de confisco. Aquilo viola o direito de propriedade assegurado na Constituição. O plano real era um plano de estabilização que acabou dando certo. O Capês tem razão numa coisa. Qual? O plano real não foi um plano de começo de governo, muito pelo contrário, foi do último ano do governo Itamar. É verdade. Então. Ô, Diegão, deixa eu pedir pra você Sem alterar dúvida. a tarja aqui pra mim ao vivo. Coloca Piperno 2 pontos. O Capês tem razão. Isso é histórico, inclusive, nesse programa. Coloca na tarja aí pra mim. Olha, Edição é tudo, né? Olha, eu vou te Edição falar, é daqui a tudo. pouco ele vai dar os parabéns pelo título de campeão paulista feminino do Corinthians hoje, que ganhou de 4 Para, a 1 São Capês, Paulo. para. Agora, professor Marco Sintra, fala um pouquinho sobre o Panamá pra gente. O que esse país tem, do ponto de vista ideológico, de semelhanças ao que o Olha, Milei está tentando é a Dubai latino-americana. Eles querem atrair grandes fortunas, querem atrair dinheiro. O Panamá é um canal. Eles. né? Hein? Tem o canal. Pede direito autoral Olha, também. viu? Olha, Piperno, o Capês você tem foi- razão não, em uma, ó, em uma Posso coisa. falar? Você foi, Só mais, uma. você foi mais generoso comigo do que a produção. É, isso é verdade. Pô, o Capês tem razão. Exato. E eles fizeram uma interpretação autêntica. Exatamente. Em uma coisa. perfeitamente. Mas o Panamá era um país de narcotraficante, era realmente um país de narcotráfico. Você se lembra daquele coronel Noriega? Manuel, exatamente. Que era famoso. Manuel Noriega. Preso Tá nos puxando Estados uma Unidos, cana por tráfico nos Estados Unidos. Tinha o canal de Panamá, o que eles fizeram? Não tinham sustentação econômica, um país totalmente dominado ali pela corrupção, etc. Um governo que simplesmente dolarizou, abriu a economia, uma economia pequena, os recursos americanos vieram, construíram um novo canal e hoje é um país impressionante. Não sei se vocês conhecem. Uma linha. Mas é uma Um estado norte-americano. por conta Mas, do ô, professor, É uma dolarização. É uma Explica, Flórida Cássio. na América Central. Explica. É mais do que. Mais do que uma até- Deixa eu ouvir o Acácio sobre isso. Eu acho que a dolarização do Panamá é diferente porque ela se deu por conta do canal. A dolarização foi um atrativo para que os Estados Unidos investissem na construção do canal e depois para facilitar o próprio funcionamento do canal, né? Para facilitar, para evitar a burocracia de conversão e assim sucessivamente. Então eu acho que é diferente da dolarização Já era um país argentina também que tinha que muito- não tem nenhum. a Argentina já usava-se fez isso muito uma dólar vez. lá também. Já era uma economia
instável. Mas dá para comparar de tamanho? O professor, mas Não é muito a pequeno. Argentina É já difícil. chegou a dolarizar com o Menem, ministro Cavalo. Não, lá eles usaram uma caixa de conversão, que é um mecanismo diferente. Eles continuaram usando a moeda local, mas o Banco Central acumulou uma quantidade de dólares e eles se comprometeram a não emitir peso, a não ser que tivesse lastro em dólar. Para cada peso emitido, tinha que ter $1 guardado no Banco Central. É uma dolarização envergonhada. Sim. Pública e depende da confiabilidade do governo. É diferente. Quer dizer, você continua usando peso no seu dia a dia. Agora, a dolarização, como se pretende, não. É dólar circulando mesmo. Põe no seu bolso, abre conta em dólar, etc. Quer dizer, aí é um regime diferente, mas de uma mesma espécie, digamos assim. Usando o dólar como lastro para a estabilidade da moeda. Isso aqui é uma ficção, né, professor? Porque aonde, quer dizer, vai cair dólar do céu? A Argentina não tem. O Brasil, onde vai chegar o o Brasil dólar? É uma boa pergunta. por exemplo, poderia, porque o Brasil tem... A China não chegou a... É um dos argentinos. A China não chegou a falar que emprestar dólar para a Argentina? A China não chegou a falar que é investir dólar para ele poder dolarizar? A China não chegou a falar isso? Não, eu não vi, não. Eu acho que eu vi alguma coisa da China emprestar dólar. Eu acho que provavelmente deve haver acordos. Mas a China para empresta no mesmo método que aqui, né? Coloca infraestrutura, em PPP, eles investem para estimular e lucrar, né? Não é uma... Mas se não tiver crescimento econômico, empréstimo, grana. sem crescimento econômico, sem aumento da produção e sem corte de gastos, só uma política monetária isoladamente não vai resolver nada. Por isso que o professor fala das Mas reformas. aí é que vai, por exemplo, vamos supor, uma dolarização da economia, uma economia liberal, uma economia amigável para investimentos estrangeiros, seja de Israel, dos Estados Unidos, da Europa, etc. Vão vir investir na Argentina, vão trazer dólar para fazer os investimentos, vão acumulando, vão gerando superávites comerciais, enfim, é um mecanismo, digamos assim, virtuoso. Isso não quer dizer que seja um processo imediato. Por isso é que eu estou falando, como esse processo ainda não ocorreu no passado, o melhor é os dois sistemas conviverem enquanto você vai acumulando dólar. A confiança na economia argentina vai fazendo os próprios argentinos começarem a trazer os seus dólares de fora, até que, quem sabe, mas daqui a alguns anos se dolarize E completamente. os calotes sucessivos que a Argentina deu na sua dívida externa, como é que faz para recuperar? Como é que ele recupera essa credibilidade e faz um escalonamento do pagamento dessa dívida? Foram 23 na história. 23 calotes. 23 calotes. É a única... Como você recupera a credibilidade depois de difícil. 23 calotes? Não vai recuperar, mas... Não há Milei que resolva. Agora, o Milei está com viagem programada para Israel e também está com viagem programada para os Estados Unidos, justamente para o FMI, para tratar dessa dívida internacional, né? Como é que vocês veem isso, hein, Piperno? Eu acho que em relação à visita ao FMI é fundamental. Necessária. É claro, tem que conversar com esses organismos. Inclusive já recuaram na história de outra bravata de campanha de não querer nada com os BRICS e tal. Já falou, enfim, sem muita empolgação, mas enfim, a gente fica. Porque assim, perder não vai. Eventualmente pode até descolar em algum momento algum financiamento para alguma obra. Até porque o Banco dos BRICS também não te dá dinheiro para você sair com uma pilha de dinheiro e gastar onde você quiser. Mas pode financiar alguma obra. Então, eu acho que aí ele tem que ser suficientemente sensato para não recusar nenhuma dessas alternativas. Se ele vai ganhar ou não sei. Agora, Pipero, Vai quero só recusar, fazer uma não pode. observação que eu acho muito importante. Ele está indo no caminho da dolarização. Porém, desde o início da guerra da Ucrânia, iniciou-se um movimento para tirar o dólar como lastro para as negociações da economia. A Rússia vende seus produtos agrícolas, seus minérios, seu óleo para a China, recebe em yuan, tá certo? E volta a comprar. A Arábia Saudita já aceita vender os barris de petróleo sem ser por dólar, violando um acordo que vem desde 1970. E os BRICS, já se fala, professor, na expansão para até 60 membros que passariam a negociar sem utilização da moeda americana, do dólar, que para a economia americana vão parar de financiar o seu déficit às custas de todo mundo. Nesse caso, a Argentina está apostando no seguinte:
que essa retirada do dólar é algo de muito longo prazo. Só pode ser isso. Sim. Ele não está acreditando Turma, nessa tendência mundial. deixa eu girar um pouquinho o assunto. Vamos para a política brasileira agora. São 4 horas e 40 minutos, porque o Centrão quer o Banco do Brasil. A presidência do Banco do Brasil é o novo pedido desse bloco político que existe aqui no Brasil para o presidente Lula. Interlocutores do presidente da República foram informados de que integrantes do União Brasil querem assumir o Banco Estatal, que hoje é comandado por Taciana Medeiros. A pressão para o Centrão assumir o Banco do Brasil vem principalmente do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre. Wilson Pedroso, o que você tem de informação de bastidor para trazer para a gente? O Centrão quer tudo, né? Você quer o dedo, você vai pegando a mão, vai o braço. E essa questão do Davi Alcolumbre tem uma questão política também. Por mais que a gente fale do presidente do Senado, quem comanda o Senado é o Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que fez o atual presidente do Senado e que é o próximo presidente do Senado. Tudo caminha para o Davi Alcolumbre virar o presidente. E aí ele já começa a fazer essa pressão justamente porque ele sabe o poder de fogo que ele tem. Além de ter esse poder, ele é presidente do CCJ. Tudo passa pela CCJ. Nada é aprovado, nenhuma questão econômica é aprovada sem passar pela CCJ. Agora, uma dúvida. Quem manda mais hoje no Senado Federal? Rodrigo Pacheco ou Davi Alcolumbre? Davi Alcolumbre. Eu concordo, Davi Alcolumbre. Ele dá muito as caras lá, até por isso conseguiu empurrar a indicação de praticamente goela abaixo do Pacheco. Agora, o que me chama mais atenção é que nós temos um volume, como o professor Capês disse aqui há pouco, 50 bilhões em emenda programado para o ano que vem. Nós temos todos os cargos do primeiro escalão, primeiro e segundo escalão, as estatais, Caixa Econômica já foi para o Centrão, vários ministérios na mão do Centrão, e a fome do Centrão não acaba. E o pior de tudo isso, se nós tivéssemos ainda diversas reformas estruturais em trâmite no Congresso Nacional, mas nem isso é o caso. As reformas que nós temos agora para o próximo ano são as que já foram debatidas no primeiro ano de governo. Reforma tributária, o teto de gastos, enfim, não tem nada de novo. Então eu fico me perguntando o porquê do governo ainda ceder a tantos pedidos do Centrão sem uma contrapartida. Acabou o toma lá da cá, agora é só o toma cá. Não tem uma contrapartida. O governo não cedeu ainda, né? Ainda não, mas vai ceder, né? Tem uma explicação. Tem um problema. E a gente trata o Centrão como um só. Mas o Centrão é composto por diversos partidos. O fato da gente acomodar o Centrão na Caixa não significa que todo o Centrão esteja sendo acomodado. A gente acomodou o PP, ainda tem que acomodar a União Brasil, MDB. Existem outros membros do Centrão a serem acomodados. Nem o PP acomodou, porque o PP está pedindo cargo também, falando que o governo só atendeu a Turlira. Não é o PP. Não, mas não fala mal do PP porque ele não está aqui hoje, hein? Ele já mandou, eu mandei hoje na minha lista de transmissão indicação de uma série, ele falou, vamos parar com usou uma expressão politicamente incorreta. Então, veja bem, a questão é a seguinte, o Lula foi eleito com uma margem para lá de mínima em relação ao seu adversário. E essa margem para lá de mínima foi conquistada às custas de uma série de alianças com partidos e políticos que não são tradicionalmente de esquerda. Então, ele não entrou como, por exemplo, entrou agora o Javier Milei, entrou o Fernando Henrique Cardoso em 1994, entrou o Collor 98 também. em 1990, quando venceu no primeiro turno. Ele não entrou com essa força, primeiro. Segundo aspecto, quando você entrega o ministério da maneira como a negociação está sendo feita, você não está entregando para um partido. Você está negociando com um parlamentar ou um pequeno grupo de parlamentares, o que significa que os demais integrantes do partido dele, além de não se sentirem contemplados, porque não é uma negociação com o partido, ficam inclusive com ciúmes e se sentindo diminuídos. E vai criando um movimento de resistência que daqui a pouco serão necessários 512 ministérios. Públicas, mais 81 autarquias. Mas isso não é uma estratégia para contemplar todo mundo. A negociação tem que ser feita com o presidente do partido que atende todos os seus integrantes. Mas isso não é uma estratégia? Você foi parlamentar, não é uma estratégia? Se a gente lembrar Severino Cavalcante lá atrás, o governo foi desgastando
os líderes do Congresso. Isso deu margem para que o baixo clero criasse uma revolução contra as cabeças do Congresso e elegesse o Severino Cavalcante. Sim, mas se for uma estratégia, Cássio, é uma estratégia suicida. Por quê? Porque é uma estratégia em que o governo, para conseguir aprovar reformas importantes e substanciais, ele está negociando com grupos pequenos e cada vez ele vai ter que aumentar o pagamento ainda mais. Olha, ele vai entregar o Banco do Brasil, ele já entregou a Caixa, ele já entregou ministérios, daqui a pouco ele vai começar a entregar ministérios que são compromissos de campanha. Por exemplo, daqui a pouco entrega o Ministério do Meio Ambiente. Já entregou, né? Portos, aeroportos, já foi. Portos, aeroportos. E aí, O Ministério do Bolsa Família lá, o Ministério... Assistência Social. Do micro... Toda hora eu peço é o pra produção microministério. ajudar, porque eu não lembro. Do microempreendedorismo, da pequena empresa de pequeno porte, que é uma salinha do lado da sala do vice-presidente da República, onde está alocado o Márcio França, que foi fundamental na campanha, agora está encostado. E, por outro lado, é um ministério que não é consultado quando o ministro do Trabalho revoga uma portaria que facilitava o trabalho aos sábados e domingos. Quando o ministro da Fazenda vai reonerar a folha salarial e não consulta esse ministério. Por isso que eu sempre peço para dar o nome, que eu esqueço, que ele é um nome grande para um ministério tão pequeno. Acho que ficou agora empreendedorismo, não é? Então, mas eu não tenho empreendedorismo. Esse que é o problema. E aí o que vai acontecer? Começa a deformar completamente o governo, que passa a depender única e exclusivamente, eu vou concordar com o Piperno, do carisma do presidente Lula. Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte do Brasil. O nome é bonito demais, né? Do Brasil, né? Só que não é Do Brasil. E aí o que nós fazemos? A dependência fica apenas numa figura carismática e que tem o apoio da grande imprensa, da grande mídia. Quanto tempo isso vai durar? Então é uma estratégia. Mas o Capês, o Bolsonaro também foi dependente do Centrão. Olha as emendas parlamentares, os números, se a gente analisar os gráficos. Ele foi dependente do Centrão, claro que foi. Todo presidente é dependente. Todo presidente pagou mais. O Fernando Henrique foi também dependente, mas tem uma diferença. Não, Fernando Henrique não. Até acho que o Lula tá refém. Mas quem abriu essa porteira e virou esses bilhões que a gente vê hoje foi o Bolsonaro com a emenda secreta. Orçamento secreto. Orçamento secreto. Não era assim. Não era ruim, mas ficou pior. Não, e não era, e era composição política. Hoje escancarado. Eu gosto sempre de lembrar o raciocínio e me cortou. Eu gosto sempre de lembrar do exemplo Você tá 10 minutos falando, eu contei ali, ó. Você começou 16h38. Mas é que eu só queria concluir. Eu não concluí. Vamos lá. Eu falei o seguinte: com o Bolsonaro também teve pagamento de emenda parlamentar, não tem que tapar o sol com a peneira, também. Porém, o ano terminou com 126 bilhões de reais de superávit. E só havia 23 ministérios, incluindo secretaria. Ele pegou 5 bilhões e contingenciou. O governo terminou com superávit. São números, não vou brigar com os números. Piperno. 54 superávit. 126 terminou em dezembro. 0,5 do PIB. Podem checar. 0,5. Pode checar, podem checar pelo Google. Não foi 126 bi. É muito alto. 0, e depois. Então, mas então eu vou no. Sempre déficit. Mas então eu não quero polemizar com ele, porque eu sei que é 126, mas eu vou te dar razão. 0,5 de superávit. No último ano. Nós estamos com 1,7 de déficit. Isso. Então é 2,2 de PIB jogado no lixo. Não é jogado. Desculpa. Jogado no lixo, não. Desculpa. Esse negócio de jogado no lixo. Eu acho que dinheiro de emenda parlamentar não é não é uma boa aplicação. Não, até porque emenda parlamentar. Entrega de ministério para fins políticos não é uma boa aplicação. Cada coisa é uma coisa. Entrega de condução de empresa pública não é um bom negócio. Capês, eu gosto de número exato. Então, assim, 0,5 de superávit. É verdade. De emenda parlamentar, mais até no último, e uma queixa que o Centrão faz agora é que foi combinado muita coisa que não foi entregue, que o governo está contingenciando. Essa é uma das broncas. Mas é outra coisa que eu quero Essa é uma bronca também. Porque o pessoal fala, esse orçamento gastão é um orçamento do Bolsonaro. Meia verdade. Foi um orçamento de um governo de transição
que já foi comandado pela equipe do atual governo. O atual governo conseguiu aprovar a PEC que deu lá 170 bilhões, professor? 160 para poder. Isso, exatamente. Então, é o que tá, é o tamanho do estouro agora. O que eu quero entender é o seguinte: você pode botar Bolsonaro, tirar Bolsonaro, colocar Lula, se quiser o Temer, se quiser qualquer um aí, coloca o cara para sentar lá, ou a mulher para sentar lá. Todos vão ter que se relacionar com o Centrão. Mas, óbvio. E qual que é a solução para isso? Porque isso daqui tá visível que é um dos males que existe no Brasil do ponto de vista político. As coisas no Brasil não andam por conta desse sistema. Como é que muda isso? Isso não vai mudar nunca, até porque a gente tem uma fragmentação partidária muito grande. O presidente Lula foi eleito liderando um partido que só elegeu 65 parlamentares, 65 deputados em 513. Aí tem lá os agregados, aumenta um pouquinho e tal, mas ele tem muito pouco. Então vai ter que buscar, vai ter que negociar fora com outros partidos. Isso vai ser sempre assim. O presidente Sarney lá atrás, por exemplo, para aprovar um ano a mais de mandato, teve que distribuir quase 1.000 concessões de rádio e TV. Naquela época a moeda de troca era outra. Agora, nós estamos esquecendo um outro personagem que ele também impulsiona o Centrão a exigir mais, que é o grande ganhador da semana e o personagem que mais cresceu na política brasileira nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas. Um cara chamado Rodrigo Pacheco, que encosta o Zema. É o Rodrigo Pacheco quem toma a frente na renegociação da dívida de Minas. Ninguém vai falar do governador Zema. Ele se torna o grande protagonista, figura maiúscula em relação a isso. Ele se senta com Lula para discutir uma questão de Minas. Ele consegue, de alguma forma, emparedar o STF nessa discussão da PEC. Por conta disso, ele incomoda o Arthur Lira, porque o Pacheco sempre foi um político discreto. O Lira era mais falante e tal, né? De repente, foi um período em que se falou muito mais de Rodrigo Pacheco, o que obviamente incomoda o Lira, que agora já até resolveu que vai para Dubai lá com o Lula. Então, agora é o momento em que a gente tem uma outra força muito importante, tudo passa por ele. Professor Marco Sintra, como é que você vê essa alteração do sistema? Eu estou lendo ali, Piperno, isso não vai mudar nunca. Eu acho que tem que mudar e precisa mudar. Nós precisamos pensar o seguinte: por que é que nós temos essa situação de fragmentação política e, consequentemente, o surgimento de partidos múltiplos e de centrões que dominam a política brasileira? Precisamos ir na causa. Partidos políticos no Brasil são cartórios eleitorais, sustentados por fortunas que são colocadas na mão de políticos que não prestam contas a ninguém, usam essas fortunas em benefício próprio. No momento em que os partidos deixarem de receber esses fluxos de recursos que fazem com que partidos sejam um patrimônio até hereditário, vai diminuir o número de partidos, nós vamos terminar com 4, 5 ou 6 partidos e boa parte do fenômeno do Centrão vai desaparecer, que é você se eleger por um partido que tem 10% do Congresso e 90% você vai ter que negociar depois. Então, eu acho que dá para mudar e precisamos buscar as formas de mudança. Mas reduzir o número de partido, cláusula de barreira, cortar. Você quer uma outra solução? Candidatura independente. Tira dos partidos a possibilidade de partidos dizer... A Taylor Swift é candidata. Terceira colocada. Vai começar. Outra coisa. Acaba com o programa gratuito de televisão, que é mercadoria vendida por partidos. Eles vendem. O presidente do partido vende o tempo de televisão, faz as coligações para vender tempo de televisão. Ainda que televisão não seja mais tão importante hoje. Então, são essas coisas que fizeram com que, hoje no Brasil, ser dono de partido político é o maior negócio. Financiado com dinheiro público e com uma fiscalização muito mambembe. E aí o Piperno tem razão numa coisa, retribuindo a sua gentileza comigo. O Piperno tem razão numa coisa. Tamanho do superávit.
Sim, o Google tá te dando razão, mas o Daniel José, que gritou 126 bits, já mandei um WhatsApp pra ele, falei pra ele mandar aqui a fonte dele, pra ele parar de... Se ele me induziu, aí ele vai apanhar. Já Agora, terceirizou a culpa, já. Não. Você tava no linha de frente. Você tava no linha de frente, ele me corrigiu. Mas a questão é o seguinte, tem razão numa outra coisa, então. É muito difícil mudar o sistema atual, porque o Congresso não vai permitir uma reforma constitucional que permita candidaturas independentes sem ser por intermédio dos partidos. O pluripartidarismo também é um princípio constitucional sensível que vai ser difícil ser alterado. Até discussão se pode ser alterado ou não, se é cláusula pétrea ou não. Então, é muito difícil mudar essa situação. A solução é uma legitimidade extraordinária de um presidente, de um chefe do executivo numa eleição, em que ele use e jogue esse peso, como o professor disse, naquele primeiro momento, como o Milei tem que fazer, para o Congresso Nacional, dizendo: vocês serão responsáveis se essa economia não andar. E jogar o peso da população sobre o Congresso. Aí o Congresso vai voltar e falar: olha, ele não está dialogando com a gente. Eu tô praticamente saindo, porque eu tenho um outro compromisso. Você vai fazer hoje, hein, Piperno? Tenho um Fortaleza e Palmeiras para fazer, mas aí eu vou me despeço dizendo por que eu sou muito mais cético que o professor Marco Sintra e o Capês, que conhece muito de parlamento. Porque eu acho que o Lula vai ser o último presidente da história do Brasil nesse modelo de presidencialismo. Tem muita gente no Congresso, inclusive Arthur Lira, que já articulam, já trabalham, visando abrir caminho para o semipresidencialismo a partir de 2030. Ou seja, aí então, seu Capês e professor Sintra, aí é que o Centrão não vai largar o osso nunca mais. Piperno, um abração pra você, meu amigo. Obrigado por ter vindo, viu? Com muita Fábio saudade Piperno de aqui você. na programação. Aqui. Olha, O Piperno meu tem a início na resposta. Jovem Pan foi com o Paulo Matias, eu amo esse cara. Tamo junto, Ô, Piperno, meu amigo. antes de você ir, Daniel José mandou o seguinte. Porque eu falei: ô, irmão, você falou que era 126 bi de superávit. 0,54 do PIB. 126 bi, contando estados e municípios também. Acabei sendo impreciso porque a discussão era sobre o governo federal. Poder 360, governo / setor público registra superávit de 126 bi em 2022. Aqui, eu tô vendo sua prova. Governo Federal 0,54. Pra finalizar, Piperno tá certo. Eu também não estava tão errado. senhores, pra finalizar a participação do Piperno. Você falou senhor, 126 governo federal. para finalizar a participação do Piperno, vamos para a tarja. Piperno, 2 pontos. O Capês tem razão em apenas uma única coisa. Obrigado, Piperno. Um abraço pro senhor. Ó, no lugar do Piperno, deixa eu botar o Renato Batista. Chega mais, Renato Batista. Tá chegando aqui na roda. Podem sair, fiquem à vontade, hein, Renatão? Bem-vindo. Você tá de microfone aí? O Renato Batista tá de microfone? Boa. Boa Bem-vindo, tarde. meu. E aí, tudo certo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. A gente estava aqui numa discussão intensa sobre essa questão da reforma do sistema eleitoral. Você está gostando, né, professor? Isso aqui é um parque de diversões, né, professor Marcos Sintra? Não é parque de diversão, não. Aqui a gente tem uma roda gigante e montanha-russa que sobe e desce o tempo inteiro. Escuta, eu sei que o senhor também precisa ir. Eu queria te agradecer muito pela sua participação hoje e volto sempre aqui ao Tá Na Roda. Posso só te aproveitar um último minuto para que o senhor possa dar um pouco o seu parecer? Está rolando uma discussão muito forte em relação ao adiantamento por parte de alguns governadores dessa história de aumentar o ICMS antes da reforma tributária. Qual que é a sua visão sobre isso? São dois aspectos. Primeiro, estão aumentando porque no ano passado foi reduzido o ICMS de combustíveis, que comprometeu muito seriamente as finanças dos estados. Eles estão recompondo isso. E, em segundo lugar, a regra da Receita Federal diz que o pedaço do bolo vai depender da sua participação relativa. Então, se um deles aumenta, eu sou obrigado a aumentar também, senão eu vou ficar com uma participação menor. O microfone. Logicamente, é quase que inevitável que este projeto, onde você define o que cada município e cada estado vai receber em função de receitas futuras, vai fazer com que cada um queira aumentar a sua arrecadação para estar numa posição melhor. São essas coisas que... Ou seja, no final da história é o povo que sofre. É o povo que sofre e, sobretudo, um pouco de amadorismo, um pouco de falta de reflexão, um pouco de falta de transparência, um pouco de falta de debate. Estão jogando as coisas e vê o que é que vai dar. E, às vezes, as coisas dão erradas. Ou seja, reforma tributária nem começou e o estado do Maranhão já aumentou o ICMS para 22%. O senhor é autor de uma das propostas de reforma tributária. O senhor concorda com essa que está em tramitação? Eu acho
que essa reforma, ela melhora, ela tem pontos positivos, não é a ideal, mas ela vai lançar o Brasil num mar de incertezas, porque nós vamos passar os próximos 2 anos definindo as leis complementares e aí é que o bicho pega. O diabo mora nos detalhes, nós não sabemos ainda a alíquota dessa nova reforma tributária. E na hora de se discutir, as insatisfações vão ser tão grandes. E eu ouso até dizer, Paulo, eu não me surpreenderia se no ano que vem nós tivermos uma enxurrada de novos projetos de lei, de PECs, corrigindo essa que está aí, eventualmente até revertendo. O que é uma pena, vai ser mais tempo e mais esforço perdido. Muito bem, professor Marcos Sintra aqui na programação da Jovem Pan. Volto sempre, professor. Muito obrigado. O maior prazer, só me Gente, convidar. olha...